qual se interessa. E espero que o mesmo aconteça ulteriormente. Pelo contrário, faremos tudo quanto estiver ao nosso alcance em seu favor. Senhores, agradeço-lhes. Sabia que os senhores são justos e honestos, apesar de tudo. Tiram-me um peso da alma. Que querem fazer agora? Estou pronto. É preciso proceder imediatamente ao interrogatório das testemunhas, o que deve realizar-se em sua presença, de modo que, se tomássemos chá, interrompeu Nikolai Parfenovitch, creio que bem o merecemos. Decidiu-se tomar um copo de chá e prosseguir-se o inquérito sem parar, esperando-se, para uma refeição mais substanciosa, uma hora mais favorável. Mitya, que a princípio recusara o copo que lhe oferecia Nikolai Parfenovitch, tomou-o em seguida ele próprio e bebeu com avidez. Parecia extenuado. Com sua constituição robusta, parecia que mal poderia causar-lhe uma noite de farra, mesmo acompanhada das mais fortes sensações. Mal se mantinha, porém, sobre sua cadeira e por vezes cria ver os objetos girarem em torno de si. Ainda um pouco e vou delirar, pensava. 8. Depoimentos das testemunhas. O Nenê. Começou o interrogatório das testemunhas. Mas não prosseguiremos nosso relato de uma maneira tão detalhada como até agora, deixando de lado a maneira pela qual Nikolai Parfenovitch lembrava a cada testemunha que devia depor de acordo com a verdade e sua consciência e repetir mais tarde seu depoimento sob juramento, etc., etc. Notaremos somente que o ponto essencial, aos olhos do juiz, era a questão de saber se Dmitri Fyodorovitch tinha gasto 3.000 rublos ou 1.500 por ocasião de sua primeira estada em Mokroe, um mês antes, bem como na véspera. Ai, todas as testemunhas, sem exceção, foram desfavoráveis a Mitya. Algumas contavam fatos novos, quase esmagadores, que infirmavam as declarações dele. O primeiro interrogado foi Trifon Borisovitch. Apresentou-se sem o menor temor, pelo contrário, cheio de indignação contra o acusado, o que lhe conferiu grande ar de veracidade e de dignidade. Falou pouco, com reserva, esperando as perguntas às quais respondia com firmeza, refletindo. Declarou, sem rebuços, que um mês antes o acusado deveria ter gasto pelo menos 3.000 rublos, que os mujiques testemunhariam isso, tinha ouvido o próprio Dmitri Fyodorovitch dizê-lo. Quanto dinheiro atirou ele aos ciganos? Só com eles, creio que deve ter gasto mais de 1.000 rublos. Não cheguei talvez a dar-lhes nem 500, observou Mitya. Somente não os contei então, estava bêbado. É pena. Mitya escutava com ar sombrio, parecia triste e fatigado, e parecia dizer, ora, contem o que quiserem, agora para mim dá no mesmo. Os ciganos custaram-lhe mais de 1.000 rublos, Dmitri Fyodorovitch. O senhor atirava-lhes o dinheiro sem contar e eles o apanhavam. É uma corja de gatunos, roubam os cavalos, foram expulsos daqui, senão teriam talvez declarado a quanto montou o ganho deles. Eu mesmo vi, então, a soma nas mãos do senhor. O senhor não m'a deu a contar, é verdade, mas assim à vista, lembro-me, havia bem mais de 1.500 rublos. Nós também sabemos o que seja o dinheiro. Quanto à soma do dia anterior, Dmitri Fyodorovitch lhe havia declarado, desde sua chegada, que trazia 3.000 rublos. Vejamos, Trifon Borisovitch, declarei eu que trazia 3.000 rublos? Mas sim, Dmitri Fyodorovitch. Disse-o em presença de Andriei. Ele ainda está aqui. Chamem-no. E na sala, quando o senhor servia o couro, exclamou mesmo que deixava aqui sua sexta nota de 1.000 rublos, contando com a outra vez, bem entendido. Stiepan e Siemion ouviram isso. Piotr Fomich Kolganov mantinha-se então ao lado do senhor. Talvez também ele se lembre. A declaração relativa ao 6º milhar de rublos impressionou os juízes e lhes agradou pela sua clareza. 3.000 então, 3.000 agora, completavam bem os 6.000. Foram interrogados os mujiques Stiepan e Siemion, o cocheiro Andriei, que confirmaram o depoimento de Trifon Borisovitch. Além disso, consignou-se a conversa que Andriei tivera em caminho com Mitya, perguntando se iria para o céu ou para o inferno, e se lhe perdoariam no outro mundo.
O psicólogo Hippolyte Kirillovich, que escutara, sorrindo, recomendou que se acrescentasse essa declaração aos autos. Quando chegou sua vez, Kolganov apresentou-se a contragosto, com ar sombrio, caprichoso, e conversou com o procurador e Nikolai Parfenovich, como se os visse pela primeira vez, quando os conhecia desde muito tempo. Começou por dizer que não sabia de nada e de nada queria saber. Mas ouvira Mitya falar da sexta nota de 1000 e confessou que se encontrava então ao lado dele. Ignorava a soma que Mitya podia ter e afirmou que os poloneses tinham trapaceado no jogo de baralho. Após perguntas reiteradas, explicou que, expulsos os poloneses, Mitya voltara às boas graças junto à Agrafiena Alexandrovna e que esta declarara amá-lo. A respeito desta última, exprimiu-se com delicadeza, como se pertencesse ela à melhor sociedade. Não se permitiu nem uma só vez chamá-la Grunchenka. Malgrado a repugnância visível do rapaz em depor, Hippolyte Kirillovich reteve-o muito tempo e somente por ele soube do que constituía, por assim dizer, o romance de Mitya naquela noite. Nenhuma vez Mitya interrompeu Kolganov, que se retirou sem esconder sua indignação. Passaram aos poloneses. Tinham-se deitado em seu quartinho, mas não haviam pregado o olho a noite toda. À chegada das autoridades, vestiram-se rapidamente, compreendendo que iriam chamá-los. Apresentaram-se com dignidade, mas não sem apreensão. O Pan, baixinho, mas importante, era funcionário aposentado, de 12ª classe. Servira como veterinário na Sibéria e se chamava Musialovich. Pan Wrubliewski era dentista. Às perguntas de Nikolai Parfenovich, responderam a princípio dirigindo-se a Mikhail Makarovich, que se conservava de lado. Tomavam-no como a personagem mais importante e chamavam-no a cada frase Pan Polkovnik. Nota: Senhor Coronel, em polonês. Fim da nota. Conseguiram fazer que eles compreendessem seu erro. Aliás, falavam corretamente o russo, salvo a pronúncia de certas palavras. Ao falar de suas relações com Grunchenka, Pan Musialovich pôs nisso um ardor e uma altivez que exasperaram Mitya. Exclamou que não permitia que um tratante se exprimisse assim em sua presença. Pan Musialovich rebateu o termo e rogou que o mencionássemos nos autos. Mitya fervia de cólera. Sim, um tratante. Façam constar. Isso não me impedirá de repetir que ele é um tratante. Nikolai Parfenovich deu prova de muito tato por ocasião deste desagradável incidente. Depois de uma severa repreensão a Mitya, renunciou a inquirir a respeito do lado romanesco do caso e passou ao fundo. Os juízes interessaram-se bastante pelo depoimento dos poloneses, segundo o qual Mitya oferecera 3.000 rublos a Pan Musialovich para renunciar a Grunchenka. 700 de contado, e o resto, amanhã de manhã, na cidade. Afirmava sob palavra de honra não ter consigo, em Mokroe, a soma completa. Mitya declarou a princípio que não prometera fazer o pagamento no dia seguinte, na cidade, mas Pan Wrubliewski confirmou o depoimento, e Mitya, depois de pensar, conveio que poderia ter falado assim na sua exaltação. O procurador fez grande caso desse depoimento. Tornava-se claro para a acusação que uma parte dos 3.000 rublos caídos nas mãos de Mitya tinha podido ficar escondida na cidade, talvez mesmo em Mokroe. Assim se explicava uma circunstância embaraçosa para a acusação, o fato de terem sido encontrados apenas 800 rublos com Mitya. Era até então a única que falava em seu favor, por mais insignificante que fosse. Agora, aquele único testemunho vinha abaixo. À pergunta do procurador, onde teria ele arranjado os 2.300 rublos prometidos ao Pan para o dia seguinte, quando ele próprio afirmava não ter em seu poder senão 1.500, havendo dado sua palavra de honra, respondeu Mitya que tinha a intenção de propor ao Pan, em lugar de dinheiro, a transferência por ato em cartório de seus direitos sobre a propriedade de Tchermatnia, já oferecidos a Sansonov e à senhora Koklakova. O procurador sorriu da ingenuidade do subterfúgio. E o senhor pensa que ele teria consentido em aceitar esses direitos em lugar de 2.300 rublos em dinheiro?
De certo, porque isso lhe iria dar não 2.000, mas 4.000 e até mesmo 6.000 rublos. Teria mobilizado seus advogados judeus e poloneses, que haveriam de trazer o velho num cortado. Naturalmente, o depoimento de Pan Musialovich foi transcrito em extenso nos autos, depois do que ele e seu companheiro puderam retirar-se. O fato de haverem trapaceado no jogo foi silenciado. Nikolai Parfienovich era-lhes grato e não queria inquietá-los por bagatelas, tanto mais quanto se tratava de uma querela entre jogadores embriagados e nada mais. Aliás, o escândalo não faltara naquela noite. Os 200 rublos ficaram assim no bolso dos poloneses. Chamaram em seguida o velho Maximov. Entrou timidamente, a passos miúdos, o ar triste e a roupa em desordem. Refugiara-se todo o tempo junto a Grunchenka, sentado ao lado dela em silêncio, pronto a choramingar, enxugando os olhos com seu lenço de quadrados, como contou mais tarde Mikhail Makarovich. Tanto que era ela quem o acalmava e consolava. De lágrimas nos olhos, o velho pediu desculpas por ter pedido emprestados 10 rublos a Dmitri Fyodorovich, visto sua pobreza, e declarou-se pronto a restituí-los. Tendo-lhe Nikolai Parfienovich perguntado quanto ele pensava que Dmitri Fyodorovich tinha em dinheiro, visto que podia observá-lo de perto ao pedir-lhe-o emprestado, respondeu Maximov categoricamente: 20.000 rublos. O senhor já viu antes alguma vez 20.000 rublos? Perguntou Nikolai Parfienovich, sorrindo. Como não? De certo. Não 20.000, mas 7.000, quando minha esposa hipotecou minha propriedade. Para falar a verdade, ela só nos mostrou de longe, e aquilo formava uma maçaroca bem grossa de notas de 100 rublos. Dmitri Fyodorovich também estava com notas de 100 rublos. Não o retiveram por muito tempo. Por fim, chegou a vez de Grunchenka. Os juízes temiam a impressão que sua chegada poderia produzir em Dmitri Fyodorovich, e Nikolai Parfienovich dirigiu-lhe mesmo algumas palavras de exortação, às quais Mitya respondeu com um aceno de cabeça, indicando assim que não haveria desordem. Foi Mikhail Makarovich quem trouxe Grunchenka. Ela entrou, o rosto rígido e sombrio, o ar quase calmo, e tomou lugar em frente de Nikolai Parfienovich. Estava muito pálida e enrolava-se friorentamente no seu belo chale negro. Sentia com efeito o arrepio da febre, começo da longa doença que contraiu naquela noite. Seu ar rígido, seu olhar franco e sério, a calma de suas maneiras produziram a impressão mais favorável. Nikolai Parfienovich ficou mesmo seduzido. Contou mais tarde que somente então compreendera quanto era encantadora aquela mulher. Antes via nela uma cortesã de subprefeitura. Tem as maneiras da melhor sociedade, deixou ele escapar uma vez com entusiasmo num círculo de senhoras. Ouviram-no com indignação e logo o trataram de descarado, o que o encantou. Ao entrar, lançou Grunchenka a Mitya um olhar furtivo. Ele, por sua vez, a examinou com inquietação, mas seu ar tranquilizou-o. Após as perguntas habituais, Nikolai Parfienovich, com alguma hesitação, mas com o ar mais polido, perguntou-lhe quais eram suas relações com o tenente reformado Dmitri Fyodorovich Karamazov. Era um conhecido e, como tal, o recebia em minha casa neste último mês. Em resposta a outras perguntas, declarou francamente que não amava Mitya então, se bem que ele lhe agradasse por momentos. Seduzira-o por maldade, bem como ao velho. O ciúme que Mitya sentia de Fyodor Pavlovich e de todos divertia-a. Jamais pensara em ir à casa de Fyodor Pavlovich, de quem ela zombava. Durante todo este mês não me interessava por eles. Esperava um outro, que tinha culpa para comigo. Somente acho que não precisam os senhores de interrogar-me a esse respeito, e não tenho obrigação de responder-lhes. Trata-se de minha vida privada. Nikolai Parfienovich deixou imediatamente de lado os pontos romanescos e abordou a questão capital dos 3.000 rublos. Grunchenka respondeu que fora mesmo a soma gasta em Mokroe um mês antes, segundo as palavras de Dmitri, porque ela mesma não havia contado as cédulas. Disse-lhe ele isso em particular ou diante de terceiros? Ou então só o soube a senhora por intermédio de outras pessoas? Perguntou logo o procurador.
Grunchenka respondeu afirmativamente a essas 3 perguntas. Ouviu a senhora dizê-lo em particular uma ou várias vezes? Respondeu que várias vezes. Hippolyte Kirillovitch ficou bastante satisfeito com esse depoimento. Ficou depois estabelecido que Grunchenka sabia que o dinheiro provinha de Katarina Ivanovna. Não ouviu a senhora dizer que Dmitri Fyodorovitch gastara então menos de 3.000 rublos e guardara para si a metade? Não, nunca. Pelo contrário, havia um mês, Mitya lhe declarara por várias vezes estar sem dinheiro. Esperava sempre recebê-lo de seu pai, concluiu Grunchenka. Não disse ele, diante da senhora, incidentemente ou num momento de irritação, perguntou de repente Nikolai Parfenovitch, que tinha intenção de tentar contra a vida de seu pai? Sim, ouvi-o dizer, respondeu Grunchenka. Uma vez ou várias? Várias vezes, sempre em acessos de cólera. E a senhora acreditava que ele poria esse projeto em execução? Não, nunca, respondeu ela com firmeza. Contava com a nobreza de seus sentimentos. Senhores, um instante, exclamou Mitya. Permitam-me que diga, na presença dos senhores, uma palavra apenas à Agrafiena Alexandrovna. Pode falar, consentiu Nikolai Parfenovitch. Agrafiena Alexandrovna, disse Mitya levantando-se. Juro perante Deus, sou inocente da morte de meu pai. Mitya tornou a sentar-se. Grunchenka levantou-se, benzeu-se piedosamente diante do ícone. Deus seja louvado, disse ela com efusão e acrescentou, dirigindo-se a Nikolai Parfenovitch. Acredite no que ele disse. Eu o conheço. É capaz de dizer não sei o que por brincadeira ou por teimosia, mas nunca fala contra a sua consciência. Diz a verdade completa, esteja certo. Obrigado, Agrafiena Alexandrovna. Reconfortaste minha alma, disse Mitya com voz trêmula. A respeito do dinheiro do dia anterior, declarou ela não conhecer a soma, mas ter ouvido Dmitri repetir frequentemente que levara 3.000 rublos. Quanto à sua proveniência, dissera-lhe somente a ela que os roubara de Katarina Ivanovna, ao que respondeu ela que não era um roubo e que era preciso restituir o dinheiro logo no dia seguinte. Insistindo o procurador em saber o que entendia Dmitri por dinheiro roubado, o do dia anterior ou de havia um mês, declarou Grunchenka que ele falara do dinheiro de então e ela assim o compreendia. Terminado o interrogatório, disse Nikolai Parfenovitch com solicitude a Grunchenka que estava ela livre de voltar para a cidade e que, se pudesse ele ser-lhe útil em alguma coisa, arranjando-lhe, por exemplo, cavalos ou fazendo-a acompanhar, faria. Obrigada, disse Grunchenka cumprimentando-o. Partirei com aquele velho, o proprietário rural. Mas se o senhor o permitir, esperarei aqui sua decisão a respeito de Dmitri Fyodorovitch. Saiu. Mitya estava calmo e tinha um ar reconfortado, mas por um instante somente. Uma estranha lassitude invadia-o cada vez mais. Seus olhos se fechavam contra a sua vontade. O interrogatório das testemunhas estava, afinal, acabado. Procedeu-se à redação definitiva do processo verbal. Mitya levantou-se e foi estender-se a um canto sobre uma grande mala coberta por um tapete. Adormeceu logo. Teve um sonho estranho, sem relação com as circunstâncias. Viajava pela estepe, numa região por onde passara outrora, estando de serviço. Um mujik o conduz em Tieliega, através da planície enlameada. Faz frio, são os primeiros dias de novembro, a neve cai em grossos flocos que se derretem imediatamente. O mujik chicoteia vigorosamente seus cavalos, tem uma comprida barba ruiva, é um homem de uns 50 anos, vestido com um ordinário cafetã cinzento. Aproximam-se de uma aldeia da qual se avistam as isbás negras, muito negras, a metade incendiadas, erguendo-se ainda apenas traves carbonizadas. Na estrada, à entrada da aldeia, uma multidão de mulheres alinha-se, todas magras e descarnadas, o rosto crestado. Ali está uma à beira da estrada, ossuda, alta, parecendo ter uns 40 anos, mas talvez não tendo senão 20, o rosto longo e desfeito.
Tem nos braços uma criancinha que chora. Seus peitos devem estar esgotados, parecem ressequidos, e a criança chora, chora sem parar. Estende seus bracinhos nus, seus pequenos punhos roxos de frio. Por que choram eles? Pergunta Mitya, passando a galope. É o nenê, responde o cocheiro. É o nenê que chora. E Mitya fica impressionado por ter ele dito à sua maneira, como os mujiques, o nenê e não o bebê. Isso lhe agrada, isso lhe parece mais compassivo. Mas por que chora ele? Obstina-se em perguntar Mitya. Por que seus bracinhos estão nus? Por que não lhe os cobrem? O nenê está transido de frio, suas roupas estão geladas, de modo que não o aquecem. Como assim? Insistia Mitya, estupidificado. É que eles são pobres, suas isbás foram queimadas, não têm pão. Não, prosseguiu Mitya, que parecia continuar a não compreender. Dize-me por que aquelas desgraçadas se conservam aqui, por que tanta miséria? Aquele pobre nenê? Por que a estepe é nua? Por que aquelas pessoas não se beijam, cantando canções alegres? Por que são tão negras? Por que não dão de comer ao nenê? Sente bem que suas perguntas são absurdas, mas não pode impedir-se de fazê-las, e tem razão. Sente também que o invade um enternecimento, que vai chorar. Gostaria de consolar o nenê e sua mãe, de peitos estorricados, de secar as lágrimas de todo mundo, e isto tudo imediatamente, sem levar nada em conta, com todo o ardor de um Karamazov. Estou contigo, não te deixarei mais, diz-lhe ternamente Grushenka. Seu coração se abrasa e vibra a uma luz longínqua, quer viver, seguir o caminho que leva àquela luz nova, àquela luz que o chama. Que é? Onde estou? Exclama ele, abrindo os olhos. Ergue-se sobre a mala como quem desperta de um desmaio, com um sorriso radiante. Diante dele se encontra Nikolai Parfienovitch, que o convida a ouvir o processo verbal e a assiná-lo. Mitya deu-se conta de que dormira 1 hora ou mais, mas não escutava o juiz. Estava estupefato por ter encontrado sob sua cabeça uma almofada, que lá não estava quando se estirou esgotado sobre a mala. Quem pôs aqui esta almofada? Quem teve tanta bondade? Exclamou ele com exaltação, com uma voz emocionada, como se tratasse de um benefício inestimável. O corajoso coração que tivera essa atenção permaneceu desconhecido, mas Mitya estava comovido até as lágrimas. Aproximou-se da mesa e declarou que assinaria tudo quanto quisessem. Tive um belo sonho, senhores, disse ele com uma voz estranha e o rosto como que iluminado de alegria. 9. Levam Mitya preso. Uma vez assinado o processo verbal, dirigiu-se Nikolai Parfienovitch solenemente ao acusado e leu para ele um auto de processo e de prisão, segundo cujos termos ele, juiz de instrução, tendo interrogado e detido, seguiam-se os termos de acusação, atendendo a que este, embora declarando-se inocente dos crimes que lhe eram imputados, nada produzira para justificar-se, a que, entretanto, as testemunhas e as circunstâncias o inculpavam inteiramente, tendo em vista os artigos do Código Penal, ordenava, a fim de impedir que o supracitado se subtraísse ao inquérito e julgamento, que fosse encarcerado e se desse cópia do presente ao procurador, etc., etc. Em suma, declarou-se a Mitya que se achava ele, doravante, detido, que iam levá-lo à cidade e encerrá-lo numa residência muito pouco agradável. Mitya ergueu os ombros. Está bem, senhores, não lhes quero mal, estou pronto. Compreendo que não lhes resta outra coisa a fazer. Nikolai Parfienovitch explicou-lhe que ele ia ser levado por Mavriky Mavrikytch, ali presente. Esperem, interrompeu Mitya, e sob um impulso irresistível dirigiu-se a todos os presentes. Senhores, somos todos cruéis, todos monstros. É por nossa causa que choram as mães e as criancinhas, mas entre todos, eu o proclamo, sou eu o pior. Cada dia, batendo no peito, jurava emendar-me, e cada dia cometia as mesmas vilanias. Compreendo agora que a criaturas tais como eu é preciso um golpe do destino, e seu laço, uma força exterior que as dome.
Jamais teria eu mesmo podido erguer-me. Mas o raio descarregou-se. Aceito as torturas da acusação, da ignomínia pública. Quero sofrer e redimir-me pelo sofrimento. Talvez o consiga, não é, senhores? Escutem, no entanto, pela derradeira vez. Não derramei o sangue de meu pai. Aceito o castigo, não por tê-lo matado, mas por ter querido matá-lo, e talvez nem mesmo o tivesse feito. Estou resolvido, não obstante, a lutar contra os senhores, declaro-lhes. Lutarei até o fim, e em seguida, que Deus decida. Adeus, senhores. Perdoem-me, meus rompantes, durante o interrogatório. Estava então ainda desvairado. Dentro de um instante serei um preso, e pela derradeira vez, Dmitri Karamazov, como um homem livre ainda, estende-lhes a mão. Apresento-lhes minhas despedidas. É ao mundo que as apresento. Sua voz tremia. Estendeu com efeito a mão, mas Nikolai Parfenovitch, que era quem se achava mais perto dele, ocultou a sua com um gesto convulsivo. Mitya percebeu-o e estremeceu. Deixou seu braço recair. O inquérito ainda não está terminado, disse o juiz um pouco confuso. Vai prosseguir na cidade, e de minha parte, desejo que o senhor consiga justificar-se. Pessoalmente, Dmitri Fyodorovitch, sempre o considerei mais infeliz que culpado. Todos aqui, se ouso fazer-me intérprete deles, estamos dispostos a ver no senhor um jovem, no íntimo, nobre, mas, arrebatado por suas paixões de uma maneira excessiva. Foram estas derradeiras palavras pronunciadas pelo pequeno juiz com grande dignidade. Pareceu de repente a Mitya que aquele rapazola ia pegá-lo pelo braço, levá-lo para um canto e continuar sua recente conversa a respeito das garotas. Mas quem sabe as ideias intempestivas que ocorrem por vezes, mesmo a um criminoso a quem levam ao suplício? Os senhores são bons, humanos. Poderei tornar a vê-la para dizer-lhe um último adeus? Sem dúvida, mas em nossa presença. De acordo. Trouxeram Grunchenka, mas o adeus foi lacônico e decepcionou Nikolai Parfenovitch. Grunchenka fez uma profunda saudação a Mitya. Já te disse que sou tua, que te pertenço para sempre. Seguir-te-ei por toda parte aonde te enviarem. Adeus, tu que te perdeste sem seres culpado. Seus lábios tremiam, ela chorava. Perdoa-me, Grusha, o amar-te, o ter causado também tua perda pelo meu amor. Mitya queria falar ainda, mas deteve-se e partiu. Foi logo cercado por pessoas que não o perdiam de vista. 2 Tielieg esperavam ao pé do patamar, onde chegara ele na véspera com muito barulho na troika de Andriei. Mavrik Mavrikitch, baixo e robusto, o rosto enrugado, estava irritado por causa de alguma desordem inesperada e gritava. Num tom cortante, convidou Mitya a subir na Tieliega. Outrora, quando eu lhe pagava de beber no botequim, a personagem tinha outra cara, pensou Mitya. Trifon Borisovitch desceu o patamar. Perto do portão comprimiam-se mujiques, mulheres, os cocheiros, todos mirando Mitya. Adeus, boa gente, gritou-lhes Mitya já na Tieliega. Adeus, disseram 2 ou 3 vozes. Adeus, Trifon Borisovitch. Mas Trifon Borisovitch nem mesmo se voltou, estando sem dúvida bastante preocupado. Gritava também e agitava-se. Tudo não estava em regra na segunda Tieliega em que devia subir a escolta. O mujique designado para conduzi-la enquanto vestia seu cafetã sustentava energicamente que não era ele quem devia ir, mas Akin. Mas Akin não estava ali. Corria-se à sua procura. O mujique insistia, suplicava que se esperasse. É uma trama descarada que temos aqui, Mavrik Mavrikitch, exclamou Trifon Borisovitch. Há 3 dias, Akin te deu 25 copequês. Tu os bebeste e agora gritas. Espanto-me somente da bondade do senhor para com esses sujeitos. Que necessidade temos de uma segunda troika? Interveio Mitya. Viajemos com uma só, Mavrik Mavrikitch. Não me revoltarei nem fugirei. Por que queres uma escolta? Aprenda a falar comigo, senhor, se não o sabe ainda. Trate de não me tratar por tu e guarde seus conselhos para outra ocasião, replicou impertinentemente Mavrik Mavrikitch, como que feliz por extravasar seu mau humor.
Mitya calou-se, corando. Um instante depois, sentiu vivamente o frio. A chuva cessara, mas o céu estava coberto de nuvens. Um vento áspero soprava no rosto. Tenho arrepios, pensou Mitya, enrodilhando-se. Por fim, Mavrik Mavrikic subiu por sua vez e sentou-se pesadamente, bem à vontade, empurrando Mitya para um lado, sem parecer prestar-lhe atenção. Na verdade, estava mal-humorado e bastante descontente com a missão que lhe haviam confiado. Adeus, Trifon Borissovich, gritou de novo Mitya, sentindo que desta vez não era de bom coração, mas de cólera, malgrado seu, que gritava. Trifon Borissovich, com um ar arrogante, as mãos atrás das costas, fixou Mitya com um olhar severo e não lhe respondeu. Adeus, Dmitri Fyodorovich, adeus, repercutiu de súbito a voz de Kolganov. Correndo para a Tieliega, estendeu a mão a Mitya. Estava sem casquete. Mitya teve ainda tempo de apertar-lhe. Adeus, meu bravo amigo. Não esquecerei sua generosidade, disse ele com ardor. Mas a Tieliega pôs-se em movimento, suas mãos desenlaçaram-se, os guizos retiniram, levavam Mitya. Kolganov correu para o vestíbulo, sentou-se num canto, curvou a cabeça, ocultou o rosto nas mãos e chorou por muito tempo. Chorava como um menino. Estava quase convencido da culpabilidade de Mitya. Que podem as pessoas valer depois disso? Murmurava ele, num total desamparo. Não queria mesmo mais viver naquele instante. Será que isso vale a pena? Exclamava o rapaz no seu pesar. Quarta parte. Livro 10. Morte de Ilyusha. 1. Kolya Krasotkin. Primeiros dias de novembro. 11 graus de frio e regelo. Durante a noite caiu um pouco de neve seca que o vento áspero e picante levanta e varre através das ruas sombrias de nossa cidadezinha, sobretudo na Praça do Mercado. Está escura amanhã, mas a neve cessou. Não longe da praça, perto da loja dos Plotnikov, encontra-se a casinha, muito limpinha no exterior e no interior, da senhora Krasotkina, viúva de um funcionário. Completar-se-ão em breve 14 anos da morte do secretário do governo Krasotkin, mas sua viúva, ainda graciosa e com pouco mais de 30 anos, vive de suas rendas em sua casinha. Doce e alegre, leva uma existência modesta e digna. Tendo ficado viúva aos 18 anos, com um filho que acabava de nascer, consagrou-se inteiramente à educação de Kolya. Amava-o cegamente, mas o menino lhe causou certamente mais pesares que alegrias, no temor perpétuo de vê-lo adoecer, resfriar-se, vadiar, ferir-se ao brincar, etc. Quando Kolya entrou para o colégio, sua mãe pôs-se a estudar todas as matérias, a fim de ajudá-lo a fazer seus exercícios, travou conhecimento com os professores e suas esposas, adulou mesmo os camaradas de seu filho para evitar que zombassem dele ou que lhe batessem. Chegou a ponto de começarem os colegiais a zombar verdadeiramente de Kolya, a importunar o queridinho da mamãe. Mas o menino soube fazer-se respeitar. Era ousado e logo passaram a achá-lo na classe rudemente forte, e além disso esperto, de caráter teimoso, espírito audacioso e empreendedor. Era um bom aluno, corria mesmo o rumor de que em matemática e história universal passava a perna no professor Dardanielov. Mas Kolya, embora afetando certo ar de superioridade, era bom camarada e nada orgulhoso. Aceitava como devido o respeito dos colegiais e mostrava uma atitude amigável. Conhecia sobretudo a medida, sabia reter-se a tempo devido e para com os professores não ultrapassava jamais o derradeiro limite, além do qual a vivacidade não pode ser tolerada, tornando-se desordem e insubordinação. No entanto, estava sempre pronto à travessura, quando se ensejava a ocasião, como o derradeiro dos garotos, ou antes a bancar de malicioso, a chamar a atenção. Cheio de amor próprio, soubera ganhar ascendência sobre sua mãe, que sofria desde muito tempo o seu despotismo. Somente era-lhe insuportável a ideia de que seu filho a amava pouco. Kolya parecia-lhe sempre insensível a seu respeito, e acontecia que,
Numa crise de lágrimas, ela o censurava pela sua frieza. O rapazinho não gostava disso, e quanto mais efusões exigiam dele, mais a elas se furtava. Mas era contra sua vontade, provinha isto de seu caráter e não de sua vontade. Sua mãe se enganava. Ele a amava, somente não gostava das ternuras de novilha, como dizia em sua linguagem de escolar. Seu pai deixara uma biblioteca, e Kolya, que gostava de ler, ficava por vezes horas mergulhado nos livros, em lugar de ir brincar, para grande espanto de sua mãe. Leu, assim, coisas acima de sua idade. Nos últimos tempos, suas travessuras, sem ser perversas, espantavam sua mãe por causa de sua extravagância. Durante as férias, em julho, a mãe e o filho iam passar uma semana em casa de uma parenta, cujo marido era empregado ferroviário na estação mais próxima da nossa cidade. Fora lá, a 70 verstas, que Ivan Fyodorovich tomara o trem para Moscou um mês antes. Kolya começou por examinar minuciosamente o caminho de ferro e seu funcionamento, compreendendo que poderia deslumbrar seus colegas com seus novos conhecimentos. Ao mesmo tempo, ligou-se a 6 ou 7 garotos da vizinhança, de 12 a 15 anos de idade, entre os quais 2 provinham de nossa cidade. Faziam travessuras em comum e, em breve, o alegre bando teve ideia de fazer uma aposta verdadeiramente estúpida, cuja parada era de 2 rublos. Kolya, um dos mais jovens e, portanto, um pouco desdenhado pelos mais idosos, levado pelo amor próprio ou pela temeridade, propôs ficar deitado entre os trilhos, sem mexer-se, enquanto o trem das 11 horas da noite passaria sobre ele a todo vapor. Na verdade, um exame prévio permitiria verificar que a coisa era factível, que a pessoa podia realmente achatar-se entre os trilhos sem ser mesmo roçada pelo trem. Mas que minuto penoso teria de passar. Kolya jurou por toda parte que o faria. Começaram por zombar dele, trataram-no de fanfarrão, o que o excitou ainda mais. Também aqueles rapazes de 15 anos mostravam-se por demais arrogantes, tendo mesmo recusado a princípio levar em consideração aquele fedelho, tratando-o como camarada. Ofensa intolerável. Numa noite sem lua, decidiram ir a uma versta da estação, onde o trem já passaria rapidamente. Na hora marcada, Kolya deitou-se entre os trilhos. Os 5 outros apostadores, de coração a desfalecer, em breve tomados de pavor e de remorso, aguardavam nas moitas embaixo do talude. Dentro em pouco ouviu-se o barulho do trem que se punha em movimento. 2 lanternas vermelhas brilharam nas trevas. O monstro aproximava-se estrondosamente. "Foge! Foge!" gritaram apavorados. Era demasiado tarde. O trem passou e desapareceu. Precipitaram-se para Kolya, que jazia inerte. Puseram-se a sacudi-lo, a erguê-lo. De repente ele se levantou e declarou que fingiram desmaio para fazer-lhes medo. Na realidade tinha desmaiado mesmo, como ele próprio, espontaneamente, o confessou, muito tempo depois, à sua mãe. Dessa maneira, seu renome de estabanado ficou definitivamente estabelecido. Voltou para casa branco como linho. No dia seguinte teve uma febre nervosa, mas mostrou-se muito alegre e contente. O acontecimento foi divulgado em nossa cidade, chegou ao conhecimento das autoridades escolares. A mamãe de Kolya suplicou-lhes que perdoassem a seu filho. E por fim, um professor estimado e influente, Dardanielov, falou em seu favor e obteve ganho de causa. O caso não teve consequências. Esse Dardanielov, solteiro e ainda moço, estava desde muito tempo apaixonado pela senhora Krasotkina. Um ano antes, com o coração cheio de apreensão, arriscara-se a pedir-lhe a mão. Ela o recusara, considerando que o casar-se de novo seria uma traição a seu filho. No entanto, Dardanielov, de acordo com certos indícios, teria tido o direito de pensar que não era fundamentalmente antipático àquela viúva encantadora, mas casta e delicada em excesso. A louca travessura de Kolya deve ter rompido o gelo, e após a intervenção de Dardanielov, deu-se a entender a este que podia ter esperança, aliás longínqua, mas ele próprio era um fenômeno de pureza e de delicadeza, e aquilo bastava à sua felicidade no momento. Gostava do menino, mas teria achado humilhante procurar amansá-lo. Na classe mostrava-se severo para com ele, exigente.
O próprio Kolya mantinha-o à distância, preparava muito bem seus exercícios, ocupava o segundo lugar, e toda a classe estava persuadida de que, em História Universal, ele passava a perna ao próprio Dardanielov em pessoa. Com efeito, Kolya perguntou-lhe uma vez quem havia fundado Troia. Ao que respondeu o mestre por meio de considerações a respeito dos povos e de suas migrações, da noite, dos tempos, da fábula, mas não pôde responder à pergunta precisa sobre a fundação de Troia, achando-a mesmo ociosa. Os alunos ficaram convencidos de que Dardanielov de nada sabia. Kolya informara-se a respeito em Smaragdov, que figurava entre os livros de seu pai. Finalmente, todos se interessaram pela fundação de Troia, mas Krasotkin guardou seu segredo e seu prestígio permaneceu intacto. Após o incidente da Estrada de Ferro, ocorreu uma mudança na atitude de Kolya para com sua mãe. Quando Anna Fyodorovna soube da proeza de seu filho, quase enlouqueceu. Teve violentas crises de nervos durante vários dias, a ponto de Kolya, seriamente aterrorizado, dar-lhe sua palavra de honra de jamais recomeçar semelhantes travessuras. Jurou-o de joelhos diante do ícone e pela memória de seu pai, como o exigia a senhora Krasotchkina. A emoção dessa cena fez chorar o intrépido Kolya, como uma criança de 6 anos. A mãe e o filho passaram o dia a lançar-se nos braços um do outro, derramando lágrimas. No dia seguinte, Kolya despertou de novo insensível, mas tornou-se mais silencioso, modesto, pensativo. 6 semanas depois, reincidia, e seu nome chegou até o juiz de paz, mas desta vez tratava-se de uma travessura bem diferente, ridícula mesmo e estúpida, cometida por outros e na qual não estava implicado. Tornaremos a falar dela. Sua mãe continuou a tremer e a atormentar-se, e a esperança de Dardanielov crescia na medida dos alarmas dela. É preciso notar que Kolya compreendia e adivinhava a este respeito Dardanielov, e, bem entendido, desprezava-o profundamente por causa de seus sentimentos. Antes tivera mesmo a indelicadeza de exprimir seu desprezo diante de sua mãe, fazendo alusões vagas às intenções de Dardanielov. Mas após o incidente da Estrada de Ferro, mudou também de conduta a este respeito. Não se permitiu mais nenhuma alusão e falou com mais respeito de Dardanielov diante de sua mãe, o que a sensível Anna Fyodorovna compreendeu imediatamente com uma gratidão infinita. Em compensação, a menor palavra referente a Dardanielov proferida em presença de Kolya, fosse mesmo um estranho, tornava-se ela vermelha como uma cereja. Naqueles momentos, Kolya olhava pela janela com ar carrancudo, ou examinava o estado de seus sapatos, ou ainda chamava raivosamente Carrilhão, um cachorro de longos pelos, muito grande e feio, que havia recolhido um mês antes e guardava em segredo, sem mostrá-lo a seus camaradas. Tratava-o com rigor, ensinava-lhe diversas habilidades, tanto que o pobre animal gania quando ele partia para o colégio, latia alegremente quando ele voltava, saltava como um louco, andava de 2 patas, fazia-se de morto, etc. Em suma, mostrava todas as habilidades que lhe haviam sido ensinadas. Isto não porque lhe ordenavam, mas no ardor de seu entusiasmo e de sua dedicação. A propósito, esqueci-me de dizer que Kolya Krasotkin era o menino a quem Ilyusha, já conhecido do leitor, filho do capitão reformado Snegiryov, ferira com o canivete ao defender seu pai, a quem os colegiais ridicularizavam, chamando-o de esfregão de tilha. 2. Gente miúda. Portanto, naquela manhã glacial e brumosa de novembro, o jovem Kolya Krasotkin permanecia em casa. Era domingo e não havia aula, mas acabavam de soar 11 horas. Era-lhe absolutamente preciso sair para um negócio muito importante. Contudo, ficava sozinho a guardar a casa, porque os adultos haviam saído em consequência de uma circunstância extraordinária. A viúva Krasotchkina alugava um apartamento de 2 peças, o único da casa, à mulher de um médico, que tinha 2 filhos pequenos. Era da mesma idade de Anna Fyodorovna e sua grande amiga. Quanto ao doutor, que partira para Orenburgo, depois para Tashkent, não dava notícias de si havia 6 meses,
de sorte que a abandonada teria passado seu tempo a chorar sem a amizade da senhora Krasotkina, que amenizava seu pesar. Para cúmulo de infortúnio, Catarina, a única criada da mulher do doutor, declarara bruscamente à sua patroa, durante a noite, que se preparava para dar à luz de manhã. Era quase miraculoso que ninguém tivesse notado a coisa até então. A mulher do doutor, estupefata, decidiu, enquanto era ainda tempo, transportar Catarina para a casa de uma parteira que aceitava pensionistas. Como estimava muito essa sua criada, pôs logo seu projeto em execução e ficou mesmo ao lado dela. Em seguida, pela manhã, foi preciso recorrer ao concurso e ajuda da senhora Krasotkina, que podia naquela ocasião tomar providências e exercer certa proteção. De modo que as duas senhoras estavam ausentes, a criada da senhora Krasotkina, a Gáfia, saíra para o mercado e Kolya achava-se provisoriamente como guarda dos fedelhos, o menino e a menina da mulher do doutor, que haviam ficado sozinhos. A guarda da casa não fazia medo a Kolya, sobretudo com o carrilhão. Este recebera a ordem de deitar-se debaixo de um banco no vestíbulo, sem se mexer, e cada vez que seu dono passava e erguia ele a cabeça, batia no soalho com a cauda com um ar suplicante, mas nenhum chamado se ouvia. Kolya olhava com severidade o infeliz cão d'água, que recaía na imobilidade completa. Mas a única preocupação de Kolya eram os fedelhos. Ao passo que a aventura de Catarina lhe inspirava profundo desprezo, gostava muito dos pequenos e trouxera já para eles um livro infantil. Nastya, a mais velha, de 8 anos, sabia ler, e o mais moço, Kostya, de 7 anos, gostava de escutá-lo. Bem entendido, Krasotkin teria podido interessá-los brincando com eles de soldado ou de esconder por toda a casa. Não desdenhava fazê-lo quando preciso, tanto que se espalhou na classe o boato de que Krasotkin brincava de troika em sua casa com seus pequenos locatários, fazendo o papel do cavalo de sota, galopando de cabeça baixa. Krasotkin repelia altivamente essa acusação, fazendo notar que com camaradas de sua idade teria sido vergonhoso, com efeito, em nossa época, brincar de cavalo, mas que assim o fazia para os fedelhos, porque gostava deles, e ninguém tinha o direito de pedir-lhe conta de seus sentimentos. Em compensação, os 2 fedelhos o adoravam. Mas desta vez não se tratava de brinquedos. Tinha de ocupar-se de um assunto de muita importância e parecendo mesmo quase misterioso. Entretanto, o tempo passava e a Gáfia, a quem os meninos teriam podido ser confiados, não se dignava voltar do mercado. Já por várias vezes atravessara ele o vestíbulo, abrira a porta da locatária, observara com solicitude os fedelhos lendo, por injunção sua. Cada vez que se mostrava, os meninos sorriam-lhe largamente, esperando vê-lo entrar e fazer alguma coisa engraçada. Mas Kolya estava preocupado e não entrava. Por fim, soaram as 11 horas e decidiu ele firmemente que, se dentro de 10 minutos a maldita Agáfia não estivesse de volta, sairia sem esperá-la, depois de, é claro, ter feito os fedelhos prometerem não ter medo durante sua ausência, nem fazer bobagens, nem chorar. Com estas disposições, vestiu seu pequeno sobretudo algodoado, lançou sua sacola ao ombro e, malgrado os rogos reiterados de sua mãe, de nunca sair com semelhante frio, sem calçar suas galochas, contentou-se em lançar-lhes um olhar desdenhoso ao passar no vestíbulo. Vendo-o vestido para sair, Carrilhão bateu no soalho com a cauda, agitando-se, e ia mesmo lançar um gemido lamentoso, mas Kolya julgou tal ardor contrário à disciplina. Manteve o cão d'água ainda 1 minuto debaixo do banco e só assobiou para ele ao abrir a porta do vestíbulo. O animal lançou-se como um louco e se pôs a saltar de alegria. Kolya ia ver o que estavam fazendo os fedelhos. Tinham acabado de ler e discutiam com animação, como lhes acontecia frequentemente. Nastya, na qualidade de mais velha, levava sempre a melhor, e se Kostya não se punha de seu lado, apelava ela quase sempre para Kolya Krasotkin, cuja sentença era definitiva para as 2 partes. Desta vez a discussão dos fedelhos tinha algum interesse para Kolya, que ficou na soleira a escutar,
vendo que as crianças redobraram de ardor na sua controvérsia. Nunca, nunca acreditarei, sustentava Nástia, que as parteiras encontrem os bebês nos pés de couve. Agora é inverno, não há couves, e a parteira não pode trazer uma filhinha para Catarina. O quê? Murmurou Kolya. Ou então elas as trazem de alguma parte, mas somente para aquelas que se casam. Kostya fixava sua irmã, escutava gravemente, refletia. Nástia, como és tola, disse ele por fim num tom calmo. Como pode Catarina ter um filho, já que ela não é casada? Nástia irritou-se. Tu não compreendes nada. Talvez tivesse ela um marido, mas está na prisão. Será que ela tem de verdade um marido na prisão? Perguntou o positivo Kostya. Ou então, continuou impetuosamente Nástia, abandonando sua primeira hipótese, pode acontecer também que ela não tenha marido. Tens razão. Mas quer se casar e pôs-se a pensar como fazer. Pensou e tornou a pensar, tanto que acabou por ter não um marido, mas um bebê. Está bem, é possível, aqueceu Kostya, subjugado, mas não o disseste antes. Como podia eu saber? Muito bem, meninada, exclamou Kolya, avançando. Vocês são uma gente perigosa, pelo que vejo. Carrilhão está com você? Perguntou sorrindo Kostya, que se pôs a estalar os dedos, chamando o cachorro. Meninada, estou atrapalhado, começou solenemente Kolya. Vocês devem ajudar-me. A Gáfia deve ter quebrado a perna, já que não volta. É seguro e certo. Tenho de sair. Vocês me deixarão ir? Os meninos olharam-se receosos, seus rostos sorridentes exprimiram inquietação. Não compreendiam ainda bem o que queriam deles. Não farão bobagens em minha ausência? Não subirão no armário com o risco de quebrar uma perna? Não chorarão de medo quando ficarem sozinhos? A angústia apareceu nos rostinhos. Em compensação, poderia eu mostrar-lhes alguma coisa, um canhãozinho de cobre que se carrega com pólvora verdadeira. Os rostinhos iluminaram-se. Mostre o canhão, disse Kostya, radiante. Krasotkin tirou de sua sacola um canhãozinho de bronze que pousou em cima da mesa. Olhe, tem rodas, disse, fazendo o brinquedo rodar. Pode-se carregá-lo com um chumbinho e atirar. E ele mata? Mata todo mundo, basta apontá-lo. E Krasotkin explicou onde era preciso colocar a pólvora, o chumbo, indicou uma pequena abertura que representava o ouvido, explicou que o canhão recuava. As crianças escutavam com ardente curiosidade. O recuo, sobretudo, feria-lhes a imaginação. E você tem pólvora? Informou-se Nástia. Tenho sim. Mostre também a pólvora, disse ela com um sorriso implorativo. Krasotkin tirou de sua sacola um frasquinho onde havia de fato um pouco de pólvora verdadeira e alguns grãos de chumbo enrolados em papel. Abriu mesmo o frasco, derramou um pouco de pólvora em sua mão. Aqui está. Somente tomem cuidado com o fogo, senão ela explodirá e nós todos morreremos, disse ele para impressioná-las. As crianças examinavam a pólvora com um temor respeitoso que aumentava o prazer. Os grãos de chumbo, sobretudo, agradavam a Kostya. O chumbo não queima? Perguntou ele. Não. Dê-me um pouco de chumbo, disse num tom suplicante. Aqui está um pouco. Tome. Somente não o mostre à sua mãe antes de minha chegada. Ela iria pensar que é pólvora, morreria de medo ou surraria vocês. Mamãe nunca surra a gente, observou Nástia. Sei disso. Disse-o somente por causa da beleza do estilo. E vocês, nunca enganem sua mamãe. Só desta vez, até que eu volte. Portanto, meninada, posso ir ou não? Não chorarão de medo na minha ausência? Nós choraremos, disse lentamente Kostya, preparando-se já para fazê-lo. Nós choraremos, de certo, apoiou Nástia receosa. Oh, meninos, que idade perigosa é a de vocês. Não há nada a fazer. Será preciso ficar com vocês não sei quanto tempo. E o tempo é precioso. Mande Carrilhão fingir de morto, pediu Kostya. Não há outro recurso senão valer-me de Carrilhão. Aqui, Carrilhão! E Kolya ordenou ao cão de pelos compridos, de um cinzento violáceo, do tamanho de um mastim comum, cego do olho direito e com a orelha esquerda cortada. Bancava o elegante, caminhava sobre as patas traseiras, deitava-se de costas com as patas no ar e ficava inerte, como morto.
Durante este último exercício, a porta abriu-se e a gorda criada Agáfia, uma mulher de 40 anos, com marcas de varíola, apareceu na soleira com a rede de provisões na mão e pôs-se a olhar. Colha, por mais apressado que estivesse, não interrompeu a representação, e quando por fim assobiou para Carrilhão, o animal pôs-se a saltitar na alegria do dever cumprido. Isso é que é um cachorro, disse Agáfia com admiração. E por que demoraste tanto tempo, sexo feminino? Perguntou severamente Krasotkin. Sexo feminino? Ora, que fedelho! Fedelho? Sim, fedelho. Que é que tens com isso? Se estou atrasada é que foi preciso, resmungou Agáfia, começando a remexer em redor da estufa, num tom nada irritado, e como que alegre por poder discutir com aquele jovem senhor tão jovial. Escuta, velha frívola, podes jurar-me por tudo quanto há de mais sagrado neste mundo que tomarás conta dessas crianças na minha ausência? Vou sair. E por que jurar? Disse Agáfia rindo. Tomarei conta deles, sim. Não, é preciso que jures pela tua salvação eterna. Senão, não me vou. À tua vontade. Que me importa isso? Está gelando. Fica em casa. Meninos, essa mulher ficará com vocês até a minha volta ou a da mamãe de vocês, que já deveria estar de volta. Além disso, ela dará o almoço de vocês. Não é, Agáfia? Pode ser, sim. Adeus, meninos. Vou-me de coração tranquilo. Quanto a ti, vovó, disse ele gravemente à meia voz ao passar diante de Agáfia, e espero que não lhes conte bobagens a respeito de Catarina. Poupa a inocência deles. Aqui, Carrilhão. Que Deus te perdoe, disse Agáfia, irritada. Como é engraçado. Mereceria uma surra por falar assim. 3. O colegial. Mas Colha não ouviu. Afinal, estava livre. Ao transpor o portão, ergueu os ombros e, depois de ter dito que frio, dirigiu-se para a praça do mercado. De caminho, parou diante de uma casa, tirou um apito do bolso, apitou com todas as suas forças, como dando um sinal convencionado. Ao fim do minuto, viu-se sair um menino de 11 anos, de tez vermelha, vestido igualmente com um sobretudo quente e até mesmo elegante. Era o jovem Zmurov, aluno da classe preparatória, ao passo que Kolya Krasotkin se achava 2 classes acima. Filho de um funcionário em boa situação. Seus pais proibiam-no de andar com Krasotkin por causa de sua reputação de travesso, de modo que Zmurov acabava de ausentar-se furtivamente. Esse Zmurov, se o leitor está lembrado, fazia parte do grupo que atirava pedras em Iliusha 2 meses antes, e foi ele quem falou de Iliusha a Alyosha Karamazov. Há uma hora que o espero, Krasotkin, proferiu Zmurov com ar decidido. Os rapazes marcharam para a praça. Estou atrasado, replicou Krasotkin. Culpa das circunstâncias. Não te surrarão por vires comigo? Que ideia! Será que me surram? Carrilhão está com você? Claro. Vai levá-lo lá? Levo sim. Ah, se fosse besouro. É impossível. Besouro não existe mais. Desapareceu, não se sabe onde. Não se poderia então dar um jeito? Zmurov parou de repente. Iliusha disse que besouro também tinha pelos compridos, cinzentos, cor de fumaça, como Carrilhão. Não se poderia dizer que este é besouro? Talvez ele o acreditasse. Colegial, evita a mentira, em primeiro lugar. E em segundo lugar, ainda que seja com bom fim. Espero principalmente que não tenhas falado de minha vinda. Deus me livre. Compreendo, mas não o consolarão com Carrilhão, suspirou Zmurov. Sabes, o pai dele, o capitão, esfregão de Tilha, disse-nos que lhe levariam hoje um cãozinho, um mastim verdadeiro, de focinho preto. Pensa consolar assim Iliusha, mas é pouco provável. Como vai ele, Iliusha? Mal. Creio que ele está tísico. Tem pleno conhecimento, mas sua respiração é bem má. Um dia destes pediu que o levassem a passear um pouco. Calçaram-lhe os sapatos, mas ele caiu no fim de alguns passos. Ah, papai, bem que te disse que estes sapatos não prestam. Antes mesmo tinha dificuldade em andar com eles. Pensava que caía por causa de seus sapatos e era simplesmente de fraqueza. Não dura uma semana. Herzenstube visita-o. Tem de novo muito dinheiro. Canalhas. Canalhas quem?
Os doutores e toda essa ralé médica, em geral e em particular. Renego a medicina. Não serve para nada. Aliás, estudarei tudo isso. Dize-me, vocês todos lá ficaram muito sentimentais. A classe inteira vai lá incorporada? Digo a verdade? Toda não, mas uma dezena dos nossos vai lá todos os dias. Não é nada. O que me surpreende em tudo isso é o papel de Alexei Karamazov. Vão julgar amanhã ou depois seu irmão por um crime como aquele e acha ele tempo de fazer sentimentalismo com colegiais. Mas não há no caso nenhum sentimentalismo. Tu mesmo vais agora lá reconciliar-te com Ilyusha. Reconciliar-me? Expressão engraçada. Aliás, não permito que ninguém analise meus atos. Como Ilyusha ficará contente ao ver-te, não duvida de que vais. Por quê? Por que recusaste por tanto tempo ir vê-lo? Exclamou de repente Zmurov com ardor. Meu caro, o problema é meu e não teu. Vou lá por minha vontade, porque quero ir, ao passo que foi Alexei Karamazov quem levou vocês todos lá. Há, pois, uma diferença. E que sabes tu? Talvez não vá eu lá absolutamente para reconciliar-me. Estúpida expressão. Karamazov não tem nada a ver com isso. Os colegas tomaram simplesmente o hábito de ir lá. É bem certo que no começo com Karamazov. Primeiro um, depois outro. Mas nada se passou de estúpido. O pai ficou encantado ao ver-nos. Sabes? Perderá a razão se Ilyusha morrer. Vê que seu filho está perdido. Causou-lhe tanto prazer nos termos reconciliado com Ilyusha. Ilyusha pediu informações a teu respeito, mas sem nada acrescentar. Seu pai ficará louco ou se enforcará. Já antes tinha jeito de maluco. Sabes, é um homem honesto, vítima de um erro. A culpa é daquele parricida que lhe bateu então. No entanto, Karamazov é um enigma para mim. Teria podido travar conhecimento com ele, desde muito tempo, mas em certos casos gosto de mostrar-me orgulhoso. Além do mais, já formei sobre ele uma opinião que será preciso verificar, esclarecer. Kolya calou-se gravemente, bem como Zmurov. Bem entendido, Zmurov respeitava Kolya Krasotkin e nem mesmo pensava em se comparar com ele. Agora estava muito intrigado, porque Kolya explicara que vinha por si mesmo. Devia haver aí um mistério nessa decisão súbita de ir hoje à casa de Ilyusha. Seguiam pela praça do mercado, atravancada de carroças e de aves domésticas. Sob os alpendres das vendas, mulheres do povo vendiam sequilhos, linha, etc. Em nossa cidade, esses ajuntamentos, no domingo, são chamados ingenuamente de feiras, e há muitos deles durante o ano. Carrilhão corria com o humor mais alegre, afastava-se constantemente à direita ou à esquerda para farejar alguma coisa. Quanto aos seus irmãos de espécie encontrados no caminho, farejava-os de boa vontade, segundo as regras em uso entre a gente canina. Gosto de observar a realidade, Zmurov, disse de súbito Kolya. Notaste como os cães se farejam quando se encontram? É, entre eles, uma lei geral da natureza. Sim, uma lei ridícula. Não é ridícula, não tens razão. Na natureza, nada há de ridículo, apesar do que dela pense o homem com seus preconceitos. Se os cães pudessem raciocinar e criticar, encontrariam certamente outro tanto de ridículo, se não mais, nas relações sociais das pessoas, seus donos, se não mais, repito-o, porque estou persuadido de que há bem mais tolices entre nós. É a ideia de Rakitin, uma ideia notável. Sou socialista, Zmurov. Que é um socialista? Perguntou Zmurov. É quando todos são iguais, têm uma opinião comum. Não há casamentos, sendo a religião e as leis como convém a cada um. És ainda demasiado jovem para compreender essas questões. Está frio, não é mesmo? Sim, 12 graus. Meu pai olhou o termômetro ainda há pouco. Notaste, Zmurov, que no meio do inverno, com 15 ou mesmo 18 graus, o frio parece menos vivo que agora, no começo, quando gela de repente a 12 graus e há ainda pouca neve? Isto significa que as pessoas não estão ainda acostumadas a ele. Entre elas, tudo é hábito, em tudo, mesmo em política e nos negócios do Estado. Como é engraçado aquele mujique. Kolya mostrou um mujique de alta estatura, metido num tulupe, com ar bonacheirão,
que ao lado de sua carroça se aquecia batendo as mãos uma contra a outra com suas luvas. Sua barba estava coberta de geada. A barba do Mujik está gelada, disse Collie em voz alta e com um ar implicante, passando ao lado dele. Há bem outras geladas, replicou silenciosamente o Mujik. Não mexas com ele, observou Smurov. Não tem importância. Ele não se zangará. É um homem bom. Adeus, Matviei. Adeus. Chamas-te Matviei? Matviei. Não o sabias? Não. Disse-o por acaso. Ora, vejam só. És talvez um colegial? Com efeito. Surram-te? De certo. Com força? Acontece. A vida não é alegre, suspirou o Mujik de todo o coração. Adeus, Matviei. Adeus. És um garoto delicado. Os rapazes continuaram seu caminho. É um bom Mujik, disse Kolya a Smurov. Gosto de falar com gente do povo e sinto-me sempre contente em fazer-lhe justiça. Por que o fizeste crer que nos surravam? Perguntou Smurov. Para causar-lhe prazer. Como assim? Sabes de uma coisa, Smurov? Não gosto que insistam, se não se compreende desde a primeira palavra. É por vezes difícil explicar. Na ideia do Mujik, surra-se o colegial e deve-se fazê-lo, que é um colegial a quem não se surra. E se lhe digo que não, isto lhe causará pesar. Aliás, tu não compreendes isto. É preciso saber falar ao povo. Somente, nada de zombarias, rogo-te, para que não haja outra complicação como aquela do pato. Tens medo? Evita bem isso, Kolya, deveras, tenho medo. Meu pai ficaria furioso. Proibiram-me expressamente de andar contigo. Não tenhas medo. Desta vez não acontecerá nada. Bom dia, Natasha, gritou ele para uma vendedora. Natasha coisa nenhuma. Chamo-me Maria, gritou-lhe a vendedora, uma mulher ainda jovem. Está bem, Maria. Adeus. Ah, engraçadinho. Não mais alto que uma bota. Que intrometimento é esse? Não tenho tempo. Conversaremos no domingo próximo, disse Kolya gesticulando, como se fosse ela que o importunasse, em vez do contrário. E que é que haveremos de conversar no domingo? Foste tu que mexeste comigo e não eu que mexi contigo, insolente. Mereces umas chicotadas? Bem te conhecemos, boa bisca. Risadas espocaram entre as vendedoras vizinhas de Maria, quando de repente surgiu de uma arcada um indivíduo excitado, com ar de caixeiro de venda, aliás, estranho à nossa cidade, de cafetã de longas abas, trazendo um casquete de pala, ainda jovem, de cabelos castanhos cacheados, o rosto pálido e bexigoso. Parecia agitado sem saber porquê e se pôs logo a ameaçar Kolya com o punho. Eu te conheço, vociferou ele. Eu te conheço. Kolya encarou-o. Não se lembrava de haver brigado com aquele homem, aliás, tivera por demasiadas vezes altercações na rua para lembrar-se de todas. Tu me conheces? Perguntou ironicamente. Conheço-te, repisou o indivíduo. Tens muita sorte, mas estou com pressa, adeus. Por que te mostras insolente? Recomeças? Eu te conheço. Se me mostro insolente, meu amigo, não tens nada com isso, proferiu Kolya, parando, com os olhos sempre fixos nele. Como assim? Assim mesmo. Quem é então que tem? Quem é? Agora, camarada, o negócio é com o Trifon Nikitich, e não contigo. Que Trifon Nikitich? E o rapaz, sempre acalorado, fixou Kolya com um ar estúpido. Kolya olhou-o de alto a baixo, seriamente. Foste à igreja da Ascensão? Perguntou num tom imperioso. Que igreja? Por quê? Não fui lá, respondeu o rapaz desconcertado. Conheces Sebaniev? Perguntou Kolya no mesmo tom. Que Sebaniev? Não o conheço. Então vai para o diabo, cortou Kolya, que dobrando à direita afastou-se a passos rápidos, como que desdenhando falar a um simplório que nem mesmo conhecia Sebaniev. Espera, ei, que Sebaniev? Reconsiderou o rapaz, de novo agitado. De quem fala ele? Perguntou as vendedoras, olhando-as com ar aparvalhado. As boas mulheres puseram-se a rir. Não é bobo aquele garoto, disse uma delas. De que Sebaniev falava ele? Teimava em repetir o rapaz, gesticulando.
Deve ser o Sebaniev que trabalha em casa dos Kuzmichev. Eis de quem se trata, conjeturou uma das mulheres. O rapaz examinou-a com espanto. Kuzmichev? Repetiu outra. Então não é Trifon? Aquele se chama Kuzma e não Trifon. Ora, o garoto chamou-o de Trifon Nikitich. Logo, não é ele? Estás vendo? Não é nem Trifon, nem Sebaniev. É Tichov. Interveio uma terceira vendedora que havia ouvido com seriedade. Alexei Ivanovich Tichov. É mesmo Tichov, com efeito, confirmou uma quarta. Todo confuso, o rapaz olhava ora uma, ora outra. Mas por que, me perguntou ele isso? Por que, boa gente? Exclamou ele, quase desesperado. Conhece Sebaniev? Quem diabo haverá de ser esse Sebaniev? Tens a cabeça dura. Estão te dizendo que não é Sebaniev, mas Tichov, Alexei Ivanovich. Compreendes? Disse gravemente uma vendedora. Que Tichov? Dilo, já que o sabes. Um grandalhão de cabelos compridos. Era visto no mercado no verão. Que queres que eu faça com o teu Tichov, hein, alma de Deus? E eu é que hei de saber? Quem sabe lá o que queres? Insistiu outra. Tu mesmo deves saber, já que berras, porque era a ti que falavam e não a nós, pateta. Não o conheces deveras? A quem? Tichov. Que o diabo carregue o teu Tichov e a ti com ele. Vou dar-lhe uma surra, palavra. Ele zombou de mim. Vais surrar Tichov? Ou será bem o contrário? Não passas de um imbecil. Tichov não, mulher dos diabos. É o garoto que surrarei. Tragam-no, tragam-no. Ele zombou de mim. As mulheres desataram a rir. Kolya já estava longe e caminhava com ar vencedor. Smurov, a seu lado, voltava-se por vezes para o grupo que gritava. Ele também se divertia muito, ao mesmo tempo que receava ter se misturado a uma história com Kolya. De qual Sebaniev lhes falava tu? Perguntou ele a Kolya, duvidando da resposta. Sei lá. Agora vão se descompor até de noite. Gosto de mistificar os imbecis em todas as classes sociais. Olha aquele mujik. Ali está outro simplório. Nota isto. Dizem, não há pior tolo que um tolo francês. Mas uma fisionomia russa traz-se da mesma maneira. Não está escrito na testa dele que é um imbecil, aquele mujik? Deixa-o tranquilo, Kolya. Sigamos nosso caminho. Nunca. Já comecei agora. Ei, bom dia, mujik. Um robusto mujik que caminhava devagar, sem dúvida, meio tocado, de rosto redondo e ingênuo, a barba grisalhante, ergueu a cabeça e olhou o rapazola. Ora bem, bom dia, se não estás brincando, respondeu ele sem se apressar. E se eu estiver brincando? Disse Kolya rindo. Então brinca, se quiseres. Deus te perdoe. Pode-se sempre brincar, não tem importância. Perdão, amigo, estava brincando. Pois bem, que Deus te perdoe. E tu, me perdoas? De todo o coração. Segue teu caminho. Tens ar de um mujik inteligente? Mais inteligente do que tu, respondeu ele com a mesma seriedade. Duvido, disse Kolya, um tanto desconcertado. Digo a verdade. Afinal, pode bem dar-se isso. Sei o que digo. Adeus, mujik. Adeus. Há mujiks de diferentes espécies, observou Kolya, depois de uma pausa. Poderia eu saber que iria dar com um sujeito inteligente? Soou meio-dia no relógio da igreja. Os rapazes apressaram o passo e não falaram quase mais durante o trajeto, ainda bastante longo até a casa do capitão Snigiriov. A 20 passos da casa, Kolya parou, disse a Smurov que fosse na frente e chamasse Karamazov. É preciso tomar informações previamente, disse-lhe. De que serve fazê-lo vir? Objetou Smurov. Vai de uma vez, ficarão encantados ao ver-te. Por que fazer conhecimento na rua com um frio desses? Sei por que o faço vir aqui no frio, replicou despoticamente Kolya, o que gostava ele muito de fazer com aqueles pequenos, e Smurov correu a executar suas ordens. 4. Besouro. Kolya, com ar importante, encostou-se à barreira, aguardando a chegada de Alyosha. Desde muito tempo queria vê-lo.
Tinha ouvido falar muito a seu respeito de parte de seus camaradas, mas até o presente testemunhava uma indiferença desdenhosa e criticava mesmo Alyosha, de acordo com o que lhe relatavam a seu respeito. No seu foro íntimo desejava muito conhecê-lo. Havia em tudo quanto se contava de Alyosha algo de simpático que atraía, de modo que o momento era grave. Tratava-se de manter sua dignidade, de mostrar sua independência. Senão ele me tomará por um garoto como esses outros. Que são para ele? Perguntar-lhe-ei quando nos tivermos conhecido. É pena que seja eu de baixa estatura. Tuzinkov é mais moço do que eu e é uma meia cabeça mais alto. Não sou bonito. Sei que meu rosto é feio, mas inteligente. Não é preciso tampouco que me expanda muito, lançando-me imediatamente nos seus braços. Acreditaria ele. Ufa, que vergonha se acreditasse. Assim se agitava Kolya, que se esforçava por assumir um ar de desprendimento. Sobretudo sua baixa estatura o atormentava mais ainda que sua feiura. Em casa, desde o ano passado, notara seu tamanho a lápis na parede, e de 2 em 2 meses, de coração a bater, media-se para ver se crescera. Ai, crescia muito lentamente, o que lhe provocava por vezes desespero. Quanto a seu rosto, não era absolutamente feio, mas, pelo contrário, bastante gentil, pálido, com sardas. Os olhos cinzentos e vivos olhavam ousadamente e brilhavam muitas vezes de emoção. Tinha as maçãs do rosto um pouco largas, lábios pequenos e mais para delgados, porém muito vermelhos. O nariz nitidamente arrebitado. Completamente chato, murmurava, olhando-se no espelho, Kolya, que se retirava sempre com indignação. E o rosto não deve ser inteligente, imaginava por vezes, duvidando mesmo disso. Aliás, não é preciso crer que a preocupação com seu rosto e sua estatura o absorvesse por completo. Pelo contrário, por mais vexatórias que fossem as estadas diante do espelho, esquecia-as em breve e por muito tempo, consagrando-se todo inteiro às ideias e à vida real, como ele próprio definia sua atividade. Alyosha apareceu dentro em pouco e avançou rapidamente ao encontro de Kolya. Ainda à distância, notou este que mostrava a ele um ar radioso. Estará realmente tão contente assim por ver-me? Pensava Kolya com satisfação. Notemos de passagem que Alyosha mudara muito desde que o deixamos. Abandonara a batina e trazia agora uma sobrecasaca de bom corte, um chapéu de feltro cinzento, os cabelos curtos. Ganhara com a mudança. Parecia um belo rapaz. Seu rosto gentil irradiava sempre a alegria, mas uma alegria doce e tranquila. Kolya ficou surpreso por vê-lo sem sobretudo. Saíra, de certo, à pressa. Estendeu a mão a Kolya. Ei-lo, afinal, nós o esperávamos com impaciência. Minha demora tinha causas que o senhor saberá. Em todo caso, tenho prazer em conhecê-lo. Esperava essa ocasião, pois me falaram muito do senhor, murmurou Kolya, constrangido. De qualquer maneira, ter-nos-íamos conhecido. Também eu ouvi falar muito a seu respeito, mas chega aqui demasiado tarde. Diga-me, como vão as coisas aqui? Ilyusha vai muito mal. Morrerá, certamente. Será possível? Convenha que a medicina é uma coisa infame, Karamazov, disse Kolya com ardor. Ilyusha lembrou-se de você muitas vezes no delírio. Vê-se que ele gostava muito de você antes, até aquele incidente com o canivete. A outra causa, esse cachorro lhe pertence? Sim, é carrilhão. Não é besouro? Alyosha fitou tristemente os olhos de Kolya. O outro desapareceu de verdade? Sei que todos estão querendo ver besouro. Contaram-me tudo, replicou Kolya com um sorriso enigmático. Escute, Karamazov, vou dizer-lhe tudo. Foi, aliás, para explicar-lhe a situação que mandei chamá-lo antes de entrar, começou ele com animação. Na primavera, Ilyusha entrou para a classe preparatória. Sabe-se o que são os alunos dessa classe. Uns fedelhos, uma criançada. Puseram-se logo a implicar com ele. Estou 2 classes adiante, e bem entendido, observo de longe. Vejo um rapazinho raquítico que não se submete, bate-se mesmo contra eles. É orgulhoso, seus olhos brilham. Gosto de tais caracteres. Os outros redobram. O pior é que tinha ele, então, uma roupa ordinária, umas calças que subiam nas pernas, sapatos furados.
Razão demais para humilhá-lo. Isso me desagradou. Tomei logo a defesa dele e dei-lhes uma lição, porque bato neles e eles me adoram. Sabe disso, Karamazov? Disse Kolya com um orgulho expansivo. Em geral, gosto dos meninos. Tenho agora em casa 2 garotinhos a meu cargo. Foram eles que me retiveram hoje. De modo que cessaram de bater em Ilyusha e tomei-o sob minha proteção. É um menino altivo, asseguro-lhe, mas acabou por me ser servilmente devotado, executou minhas menores ordens, obedeceu-me como a Deus, esforçando-se por imitar-me. Nos recreios vinha procurar-me e íamos juntos, nos domingos também. No ginásio zombam ao ver um grande ligar-se assim com um pequeno, mas é um preconceito. Tal é minha fantasia, e basta, não é? Instruo-o, desenvolvo-o, porque não posso desenvolvê-lo, diga, se me apraz. Porque o senhor, Karamazov, se ligou a todos esses meninos, é sem dúvida porque quer influir sobre a jovem geração, desenvolvê-la, tornar-se útil, não é assim? E confesso, essa feição de seu caráter, que conhecia por ouvir dizer, interessou-me ainda mais. Aliás, de fato, noto que se desenvolve naquele menino não sei que sensibilidade, sentimentalidade. Ora, saiba que desde minha infância sou inimigo decidido das ternuras de novilha. Além do mais, ele se contradiz. Altivo e servilmente devotado, e de repente seus olhos cintilam, não quer ficar de acordo comigo, discute, zanga-se. Expunha eu por vezes certas ideias. Não que ele se opusesse a essas ideias, mas via que ele se revoltava contra mim pessoalmente, porque respondia eu às suas ternuras com frieza. A fim de educá-lo, mostrava-me tanto mais frio quanto se tornava ele mais terno. Fazia-o de propósito, tal era a minha convicção. Propunha-me formar seu caráter, nivelá-lo, fazer dele um homem. Afinal, o senhor me entende de certo. De repente, vejo-o vários dias seguidos perturbado, aflito, não por causa de ternuras, mas por alguma outra coisa, mais forte, superior. Que tragédia será essa? Pensava eu. Apertando-o com perguntas, soube da coisa. Travara ele conhecimento com o lacaio do falecido pai do senhor, quando ainda vivo, Smirdyakov. Este ensinou-lhe uma brincadeira estúpida, isto é, cruel e covarde. Pegar miolo de pão, nele enfiar um alfinete e atirá-lo a um mastim, um desses cães esfomeados que engolem de um trago, depois ficar vendo o que resultaria disso. Prepararam, pois, uma bolinha e atiraram-na a esse besouro de pelos compridos de que se trata agora, um cão que ninguém alimentava e que ladrava ao vento o dia inteiro. Gosta desse estúpido ladrido, Karamazov? Eu não posso suportá-lo. O animal atirou-se à bolinha, engoliu-a, gemeu, depois pôs-se a girar e a correr, uivando, e desapareceu, como me contou Ilyusha. Confessava-o, chorando, agarrando-me, sacudido pelos soluços. O cão corria e gemia, era só o que repetia. Aquela cena havia-o abalado. Tinha remorsos. Levei a coisa a sério. Queria, sobretudo, ensiná-lo a viver de acordo com sua conduta anterior, de modo que me utilizei de astúcia, confesso-o, e fingi uma indignação que não sentia, talvez, absolutamente. Cometeste uma ação vil, disse-lhe. És um miserável. Não divulgarei a coisa, está entendido, mas no momento rompo minhas relações contigo. Vou refletir e far-te-ei saber por Smurov. Acompanhou-me hoje e é-me devotado. Minha decisão definitiva. Ele ficou consternado. Senti que havia ido um pouco longe, mas que fazer? Era minha ideia, então. No dia seguinte, mandei dizer-lhe por Smurov que não lhe falaria mais. É a expressão em uso, quando 2 camaradas rompem as relações. Minha intenção secreta era tratá-lo com rigor alguns dias, depois, à vista de seu arrependimento, estender-lhe a mão. Estava firmemente decidido a isso. Mas acredita-o? Depois de ter ouvido Smurov, eis que seus olhos faíscam e ele exclama: Dize a Krasotkin, de minha parte, que agora vou atirar a todos os cachorros bolinhas com alfinetes. A todos, a todos. Ah, pensei, ele está ficando voluntarioso, é preciso corrigi-lo. E me pus a testemunhar por ele perfeito desprezo, a desviar-me ou a sorrir ironicamente a cada encontro. E eis que sobreveio aquele incidente com o pai dele. O senhor se lembra? O esfregão de Tilha. Compreende o senhor que assim estava ele pronto a exasperar-se.
Vendo que eu o abandonava, os meninos puseram-se a mexer com ele cada vez mais. Esfregão de tilha, esfregão de tilha. Foi então que começaram entre eles batalhas que eu lamento enormemente, porque creio que uma vez foi ele brutalmente surrado. Aconteceu-lhe atirar-se contra os outros ao sair da aula, mantinha-me eu a 10 passos e observava-o. Não me lembro de ter rido então. Pelo contrário, causava-me ele grande compaixão e estava eu a ponto de lançar-me em seu socorro. Deu ele com meu olhar, ignoro o que imaginou, mas agarrou um canivete, atirou-se sobre mim e fincou-mo na coxa direita. Não fiz um movimento, sou corajoso quando preciso, Karamazov. Limitei-me a fitá-lo com desprezo, como para dizer-lhe, não queres recomeçar, como lembrança de nossa amizade? Estou à tua disposição. Mas não me golpeou de novo, não pôde fazê-lo, ficou com medo, atirou fora o canivete, fugiu chorando. Bem entendido, não o denunciei. Ordenei a todos que se calassem, a fim de que a coisa não chegasse aos ouvidos dos professores. Só falei com minha mãe depois que a ferida cicatrizou, um simples arranhão. Soube depois que no mesmo dia batera-se ele a pedradas e mordera o dedo do senhor. Compreende em que estado se encontrava ele? Quando caiu doente, cometi a falta de não ir perdoá-lo, isto é, de me reconciliar com ele. Lamento-o agora. Mas foi então que me veio uma ideia. Aí está toda a história. Somente creio que errei. Ah, que pena, disse Alyosha comovido. Que não tenha eu conhecido as relações anteriores de você com Ilyusha. Há muito tempo que teria ido rogar-lhe que me acompanhasse à casa dele. Sabe que no seu delírio febril fala de você? Ignorava quanto você lhe era querido. Será possível que você não tenha tentado reencontrar esse besouro? Seu pai e seus camaradas procuraram-no por toda a cidade. Saiba que doente e a chorar, repetiu 3 vezes diante de mim. Foi porque matei besouro que estou doente, papai. Foi Deus quem me puniu. Não se pode tirar-lhe essa ideia da cabeça. E se você tivesse trazido agora besouro e provasse que ele está vivo, creio que a alegria o haveria de ressuscitar. Contamos todos com você. Diga-me, por que esperavam que fosse eu que deveria procurar besouro? Perguntou Kolya com viva curiosidade. Por que contavam comigo e não com outrem? Correu o boato de que você o procurava e o levaria. Smurov falou a respeito. Esforçamo-nos todos em fazer crer a Ilyusha que besouro está vivo, que o viram. Os meninos levaram-lhe um lebracho, olhou-o com um fraco sorriso e pediu que lhe restituíssem a liberdade. Foi o que fizemos. Seu pai acaba de voltar com um molosso bem novinho. Pensava consolá-lo assim, mas creio que é pior. Diga-me ainda, Karamazov, que espécie de homem é o pai dele? Conheço-o, mas que pensa dele o senhor? É um palhaço? Um farsante? Oh, não. Há pessoas de alma sensível, mas que vivem como que esmagadas. Sua palhaçada é uma espécie de ironia malévola para com aqueles a quem não ousam dizer a verdade na cara. Em consequência da humilhação e da timidez que sentem desde muito tempo. Creia, Krasotkin, que semelhante palhaçada é por vezes das mais trágicas. Agora, Ilyusha é tudo para ele, e se morrer, seu pai perderá a razão ou se matará. Estou quase certo disso, quando o olho. Compreendo-o, Karamazov. Vejo que o senhor conhece o homem. Vendo-o com um cão, pensei que era besouro. Espere, Karamazov. Talvez tornemos a encontrar besouro, mas este aqui é carrilhão. Vou deixá-lo entrar e talvez cause mais prazer a Ilyusha que o molosso novinho. Espere, Karamazov. O senhor vai saber de uma coisa. Ah, meu Deus, em que pensava eu? Exclamou de repente Kolya. O senhor está sem sobretudo num frio desses, e eu a retê-lo. Veja como sou egoísta. Somos todos egoístas, Karamazov. Não se inquiete. Faz frio, mas não sou friorento. Vamos, pois. A propósito, qual é seu nome? Sei somente que se chama Kolya. Nikolai. Nikolai Ivanovich Krasotkin, ou como se diz administrativamente, Krasotkin filho. Kolya sorriu, mas acrescentou. Naturalmente, detesto meu nome de Nikolai. Por quê? É tão vulgar. Tem 13 anos? Perguntou Alyosha. 14, dentro de 15 dias. Devo confessar-lhe uma fraqueza, Karamazov, como entrada em matéria, para que o senhor veja de relance toda a minha natureza.
Detesto que me perguntem minha idade. Enfim, caluniam-me dizendo que estive brincando de bandidos com os alunos da preparatória na semana passada. É verdade que brinquei, mas pretender que brinquei para me divertir eu mesmo, para meu próprio prazer, é uma verdadeira calúnia. Tenho razões de crer que o senhor está informado disso. Ora, não brinquei por mim, mas por causa dos garotos, porque nada sabiam imaginar sem mim. E entre nós, contam-se sempre bobagens. É a cidade dos mexericos, posso afirmar-lhe. E ainda mesmo que tivesse você brincado por prazer próprio, que teria isso de mais? Ah, para me divertir. Mas o senhor brincaria de cavalinhos? Você deve dizer a si mesmo isto, disse sorrindo Alyosha. Os adultos, por exemplo, vão ao teatro, onde representam também as aventuras de diversos heróis, por vezes também cenas de banditismo e de guerra. Ora, não é isso a mesma coisa no seu gênero, bem entendido? E quando os jovens brincam de guerra durante o recreio, ou de bandidos, é também a arte nascente, uma necessidade artística que se desenvolve nas almas jovens, e por vezes esses brinquedos são mais perfeitos que as representações teatrais. A única diferença é que se vai ao teatro ver os atores, ao passo que a mocidade desempenha ela própria o papel de atores. Mas é tudo natural. Acredita-o? Está certo disso? Perguntou Kolya, fixando-o. O senhor exprimiu uma ideia bastante curiosa. Vou meditá-la, uma vez de volta para casa. Sabia bem que se pode aprender alguma coisa com o senhor. Vim instruir-me em sua companhia, Karamazov, disse Kolya expansivamente. E eu, na sua? Alyosha sorriu, apertou-lhe a mão. Kolya estava encantado com Alyosha. O que o impressionava era encontrar-se num pé de igualdade perfeita com ele, que lhe falava como a um adulto. Vim mostrar-lhe um número, Karamazov, uma representação teatral também, disse ele com um riso nervoso. Foi por isso que vim. Então, primeiro à esquerda, a casa do proprietário. Seus camaradas deixaram lá seus sobretudos, porque no quarto está-se muito apertado e faz calor. Não ficarei muito tempo. Conservarei meu sobretudo. Carrilhão me esperará no vestíbulo. Aqui, Carrilhão, deita-te e morre. Está vendo? Ele está morto. Entrarei primeiro para ver o que se está passando. Depois, quando chegar o momento, assobiarei para ele. Aqui, Carrilhão! O senhor vê-lo-á precipitar-se. Somente é preciso que Smurov não se esqueça de abrir a porta nesse momento. Darei minhas instruções e o senhor verá um número. 5. A cabeceira de Ilyusha. No quarto ocupado pela família do capitão reformado Sniegiryov, que já conhecemos, estava-se apertado e abafava-se, em vista do número de visitantes. Se bem que os meninos que ali se encontravam estivessem prontos, como Smurov, a negar que Alyosha os tivesse reconciliado com Ilyusha e levado à casa deste, era mesmo assim. Toda a sua habilidade consistira em levá-los um após outro, sem ternuras de novilha e como que por acaso. Isto levara grande alívio aos sofrimentos de Ilyusha. A amizade quase terna e o interesse que lhe testemunhavam seus antigos inimigos muito o comoveram. Só faltava Krasotkin e sua ausência era de todas a mais penosa. Nas tristes recordações de Ilyusha, o episódio mais amargo era o incidente com Krasotkin, seu único amigo e seu defensor, contra o qual se lançara naquela ocasião com um canivete. Era o que pensava o jovem Smurov, rapaz inteligente, que fora o primeiro a reconciliar-se com Ilyusha. Mas Krasotkin, sondado vagamente por Smurov a respeito da visita de Alyosha para um negócio, cortara Cercé, mandando responder a Karamazov que sabia o que tinha de fazer, que não pedia conselho a ninguém e que se fosse visitar o doente, seria ideia sua, tendo já um plano. Isto se passara 2 semanas antes daquele domingo. Eis porque Alyosha não fora ele próprio ao seu encontro, como era intenção sua. Aliás, enquanto esperava, mandara Smurov por 2 vezes à casa de Krasotkin. Mas de cada vez este recusara secamente, mandando dizer a Alyosha que se ele fosse procurá-lo, ele próprio não iria jamais à casa de Ilyusha, e rogava que o deixasse tranquilo.
Até o derradeiro dia, o próprio Smurov ignorava que Kolya tivesse decidido ir à casa de Ilyusha, e na véspera, à noite, somente, ao despedir-se dele, Kolya lhe dissera bruscamente que o esperasse em casa no dia seguinte de manhã, porque o acompanharia à casa dos Snegiryov, mas que evitasse falar a quem quer que fosse dessa visita, porque queria chegar de improviso. Smurov obedeceu. Gabava-se de que Krasotkin levaria besouro desaparecido, de acordo com certas expressões feitas por ele incidentemente, de que eram todos uns asnos pelo fato de não poderem encontrar aquele cachorro se ainda estivesse vivo. Quando Smurov lhe dera parte timidamente de suas conjecturas a respeito do cachorro, Krasotkin ficara rubro de raiva. Serei bastante estúpido para procurar cachorros forasteiros pela cidade quando tenho carrilhão? Pode-se esperar que tal animal tenha ficado vivo depois de ter engolido um alfinete? São ternuras de novilha, eis tudo. Entretanto, Ilyusha, desde 2 semanas, quase não deixara seu pequeno leito a um canto, perto das santas imagens. Não ia mais à escola desde o dia em que mordera o dedo de Alyosha. Sua doença datava de então. Portanto, durante ainda 1 mês, pôde ele por vezes levantar-se para andar pelo quarto e pelo vestíbulo. Por fim, suas forças abandonaram-no completamente e não podia mover-se sem a ajuda de seu pai. Este tremia por Ilyusha, deixou mesmo de beber. O temor de perder seu filho tornava-o quase louco e muitas vezes, sobretudo depois de tê-lo sustentado através do quarto e tornado a deitar, fugia para o vestíbulo. Ali, num canto escuro, com a testa contra a parede, abafava convulsivamente seus soluços para que o doentinho não os ouvisse. De volta ao quarto, punha-se comumente a divertir e consolar seu querido filho, contava-lhe histórias, anedotas cômicas, ou imitava pessoas engraçadas que tinha encontrado, imitava mesmo os gritos dos animais. Mas as caretas e as palhaçadas de seu pai desagradavam bastante a Ilyusha. Muito embora se esforçasse por dissimular seu mal-estar, sentia, de coração cerrado, que seu pai era humilhado em público e a lembrança do esfregão de tilha e daquele horrível dia perseguia-o sem cessar. A irmã doente de Ilyusha, a doce Ninochka, não gostava tão pouco das caretas de seu pai. Varvara Nikolaevna partira desde muito tempo para fazer cursos em Petersburgo. Em compensação, a mamãe, fraca de espírito, divertia-se bastante, ria de todo o coração, quando seu esposo representava alguma coisa ou fazia gestos cômicos. Era sua consolação, pois no resto do tempo queixava-se, chorando, de que todos a esqueciam, de que não a tratavam com atenção, etc. Mas nos derradeiros dias também ela pareceu mudar. Olhava muitas vezes Ilyusha no seu canto e punha-se a pensar. Tornou-se mais silenciosa, acalmou-se, chorava por vezes, mas mansamente, para que não a ouvissem. O capitão notava aquela mudança com dolorosa perplexidade. As visitas dos meninos desagradavam-lhe a princípio, só faziam irritá-la, mas pouco a pouco os gritos alegres dos garotos e as histórias que contavam divertiram-na também e acabaram por agradar-lhe a ponto de ficar terrivelmente aborrecida quando não estavam eles presentes. Batia palmas, ria, vendo-os brincar, chamava alguns dentre eles para beijá-los. Gostava particularmente do jovem Smurov. Quanto ao capitão, as visitas dos meninos que vinham distrair Ilyusha enchiam-no de alegria e mesmo de esperança de que o pequeno cessaria agora de atormentar-se, restabelecer-se-ia talvez mais depressa. Malgrado sua inquietude, ficou persuadido até os derradeiros dias de que seu filho ia recuperar a saúde. Acolhia os jovens visitantes com respeito, pondo-se a serviço deles, pronto a carregá-los às costas, e começou mesmo a fazê-lo, mas essas brincadeiras desagradaram a Ilyusha e foram abandonadas. Comprava para eles gulodices, bolinhos, nozes, oferecia-lhes chá com torradas. É preciso notar que não lhe faltava dinheiro. Aceitara os 200 rublos de Katarina Ivanovna, exatamente como Alyosha o previa. Em seguida, a moça, informada mais exatamente da situação deles e da doença de Ilyusha, fora visitá-los, travara conhecimento com toda a família e encontrara mesmo a pobre demente.
Desde então sua generosidade não se retardara e o capitão, tremendo à ideia de perder seu filho, esquecera sua antiga altivez e recebia humildemente a caridade. Durante todo esse tempo, o Dr. Herzenstube, mandado por Katarina Ivanovna, visitara regularmente o doente de 2 em 2 dias, mas isto não servia de grande coisa, muito embora o enchesse de remédios. Naquele mesmo domingo, esperava o capitão um novo médico chegado de Moscou, onde passava por ser uma celebridade. Katarina Ivanovna mandara chamá-lo com grandes despesas, com um fim do qual se tratará mais tarde, e na mesma ocasião pediu-lhe para visitar Iliusha, do que fora prevenido o capitão. Não imaginava ele absolutamente que Kolya Krasotkin iria chegar, se bem que desejasse desde muito tempo a visita desse rapaz, a respeito do qual Iliusha tanto se atormentava. Quando ele entrou, todos se aglomeravam em torno do leito do doente e examinavam um molosso pequenino, nascido na véspera, que o capitão encomendara havia 1 semana para distrair e consolar Iliusha, sempre pesaroso com a desaparição de Besouro, que devia ter morrido. Iliusha sabia, havia 3 dias, que lhe faria um presente de um cãozinho, um verdadeiro molosso, o que era bastante importante, e embora por delicadeza se mostrasse encantado, seu pai e seus camaradas viam bem. Aquele novo cão só fazia despertar no seu coração as lembranças do desgraçado besouro que ele fizera sofrer. O animalzinho mexia-se ao lado dele, com um fraco sorriso acariciava-o com sua mão diáfana. Via-se que o cão lhe agradava, mas não era besouro. Se tivesse os 2 juntos, nada teria faltado à sua felicidade. Krasotkin! Gritou um dos meninos, que fora o primeiro a ver Kolya entrar. Houve certa emoção, os meninos se afastaram dos 2 lados do leito, descobrindo assim Iliusha. O capitão precipitou-se ao encontro de Kolya. Seja bem-vindo, caro visitante. Iliusha, o Sr. Krasotkin veio ver-te. Tendo-lhe estendido a mão, Krasotkin mostrou logo sua boa educação. Voltou-se primeiro para a esposa do capitão, sentada na sua poltrona. Estava ela justamente bastante descontente e resmungava porque os meninos lhe ocultavam o leito de Iliusha e impediam-na de olhar o cão. E fez-lhe uma reverência cortês. Depois, dirigindo-se a Ninochka, cumprimentou-a da mesma maneira. Essa conduta impressionou favoravelmente a doente. Reconhece-se logo um jovem bem educado, disse ela, abrindo os braços. Não é como aqueles ali, entram um por cima do outro. Como assim, mamãe? Um por cima do outro? Que quer a senhora dizer? Balbuciou o capitão, um tanto inquieto. Entram assim mesmo. No vestíbulo, um monta a cavalo nos ombros do outro, e assim se apresentam em casa de uma família decente. Com que é que isso se parece? Mas quem, então, mamãe, entrou assim? Ali está um que carregava o outro, e ainda aqueles 2 ali. Mas Kolya já estava à cabeceira de Iliusha. O doente empalidecera. Ergueu-se, encarando fixamente Kolya. Este, que havia 2 meses não via seu amiguinho, parou consternado. Não esperava encontrar um rosto tão amarelo e emagrecido, olhos ardentes de febre e como que desmesuradamente aumentados, mãos tão descarnadas. Com dolorosa surpresa via que Iliusha respirava penosa e precipitadamente, os lábios ressequidos. Aproximou-se, estendeu-lhe a mão e disse, embaraçado. Como é, velho? Como vai isso? Mas sua voz estrangulou-se, seu rosto contraiu-se, teve um ligeiro tremor perto dos lábios. Iliusha sorria-lhe tristemente, ainda incapaz de pronunciar uma palavra. Kolya passou-lhe de repente a mão pelos cabelos. Não vai mal, respondeu ele maquinalmente. Calaram-se um instante. Então, tens um novo cão? Perguntou Kolya num tom indiferente. Sim, disse Iliusha, que ofegava. Ele tem o focinho preto, vai ser mal, disse Kolya num tom grave, como se não houvesse nada de mais importante. Sobretudo, esforçava-se por dominar sua emoção, para não chorar como um petis, mas não o conseguia. Quando ele crescer, será preciso pô-lo na corrente, tenho certeza. Ficará enorme, exclamou um dos meninos. É coisa sabida, um molosso é enorme, do tamanho de um bezerro.
Do tamanho de um bezerro, de um verdadeiro bezerro, interveio o capitão. Procurei de propósito um assim, o mais feroz. Seus pais também são enormes e ferozes. Sente-se no leito de Iliusha ou então em cima do banco. Seja bem-vindo, caro visitante. Esperado desde tanto tempo. Veio com Alexei Fyodorovitch? Krasotkin sentou-se no leito aos pés de Iliusha. Tinha talvez preparado em caminho uma entrada em assunto, mas agora perdia o fio do mesmo. Não, estou com Carrilhão. Tenho um cão assim agora, Carrilhão. Está esperando lá embaixo. Eu assobio e ele vem correndo. Tenho também um cão. Voltou-se para Iliusha. Lembras-te, meu velho, de besouro? Perguntou a queima-roupa. O rostinho de Iliusha contraiu-se. Olhou Kolya cheio de dor. Alyosha, que se conservava perto da porta, franziu o senho, fez sinal às ocultas a Kolya para não falar de besouro, mas Kolya não o notou ou não quis notá-lo. Onde está, então, besouro? Perguntou Iliusha com uma voz partida. Ah, irmão, teu besouro desapareceu. Iliusha calou-se, mas olhou de novo Kolya fixamente. Alyosha, que havia encontrado o olhar de Kolya, fez-lhe novo sinal, mas de novo desviou ele a vista, fingindo não ter compreendido. Fugiu sem deixar rastro. Podia-se esperar isso mesmo, depois daquela bolinha, disse o impiedoso Kolya, que entretanto parecia ele próprio ofegante. Em troca, tenho Carrilhão. Trouxe-o para ti. É inútil, exclamou Iliusha. Não, não, pelo contrário, é preciso que o vejas, e isto te distrairá. Trouxe-o de propósito, um animal de pelos compridos, como o outro. A senhora permite que chame meu cachorro? Perguntou ele à senhora Snegiriova, com uma agitação incompreendida. Não é preciso, não é preciso, gritou Iliusha, com uma voz dilacerante. A censura brilhava em seus olhos. O senhor deveria ter... O capitão levantou-se precipitadamente de cima da arca onde estava sentado, perto da parede. O senhor deveria ter... esperado. Mas Kolya, inflexível, gritou para Smurov. Smurov, abre a porta! Assim que ela foi aberta, lançou ele um assobio. Carrilhão precipitou-se para dentro do quarto. Salta, Carrilhão! Banco elegante! Banco elegante! Vociferou Kolya. O cão, erguendo-se nas patas traseiras, manteve-se diante do leito de Iliusha. Algo de inesperado se passou. Iliusha estremeceu, inclinou-se com esforço para Carrilhão e examinou-o, desfalecente. É besouro! Exclamou ele com uma voz partida pelo sofrimento e pela felicidade. Quem pensavas que era? Gritou com todas as suas forças Krasotkin, radiante. Passou os braços em redor do cão e levantou-o. Olha, meu velho, vê! Um olho cego, a orelha esquerda cortada, os próprios sinais que me tinhas indicado. Procurei-o de acordo com eles. Não demorou muito. Não pertencia com efeito a ninguém. A ninguém. Refugiara-se em casa dos Fiedotov, no quintal, mas não lhe davam comida. É um cão vadio que fugiu de uma aldeia. Vês, meu velho, não deve ter engolido a tua bolinha, senão estaria morto, de certo. Portanto, pode cuspi-la de novo, uma vez que está vivo. Tu não o havias notado. No entanto, picou a língua, por isso gemia. Corria gemendo. Acreditaste que ele havia engolido a bolinha? Deve ter lhe doído muito, porque os cães têm a pele bastante sensível na boca, bem mais sensível que o homem. Kolya falava muito alto, com ar acalorado e radiante. Iliusha nada podia dizer. Olhava para Kolya com seus grandes olhos escancarados e tornara-se branco como linho. Se Kolya, que de nada desconfiava, tivesse sabido o mal que podia causar ao doentinho uma tal surpresa, jamais se teria decidido a preparar tal golpe teatral. Mas no quarto era talvez Alyosha o único a compreender. Quanto ao capitão, dir-se-ia um menino. Besouro! Então é besouro! Gritava ele, cheio de felicidade. Iliusha, é besouro! O teu besouro! Mamãe, é besouro! Chorava quase. E eu não adivinhei, disse tristemente Smurov. Bem dizia que Krasotkin encontraria besouro. Manteve sua palavra. Manteve a palavra, disse uma voz alegre.
Bravo, Krasotkin, disse um terceiro. Bravo, Krasotkin, exclamaram todos os meninos, que se puseram a aplaudir. Esperem, Krasotkin esforçava-se por dominar o tumulto. Vou contar-lhes como foi. Procurei-o e levei-o para casa e mantive-o oculto a todos os olhares até o derradeiro dia. Somente Smurov o soube há 2 semanas, mas assegurei-lhe que era carrilhão e ele não desconfiou de nada. No intervalo, treinei Besouro. Vocês vão ver as habilidades que ele sabe. Treinei-o, meu velho, para trazê-lo já treinado. Não tem aí um pedaço de cozido? Ele fará um número de matar de rir. Tem mesmo? O capitão correu à casa dos proprietários, onde se preparava a refeição da família. Kolya, para não perder um tempo precioso, gritou logo a Carrilhão. Faze-te de morto! Carrilhão pôs-se a girar, deitou-se de costas, imobilizou-se, com as 4 patas no ar. Os rapazes riam, e Iliusha olhava com o mesmo sorriso doloroso, mas a mais contente era a mamãe. Desatou a rir à vista do cão e se pôs a estalar os dedos, chamando. Carrilhão! Carrilhão! Por coisa alguma do mundo ele se levantará, disse Kolya com ar triunfante e com justo orgulho. Ainda mesmo que todos o chamassem, mas a minha voz pôr-se-á de pé. Aqui, Carrilhão! O cão se levantou, pôs-se a saltitar com gritos de alegria. O capitão chegou com um pedaço de cozido. Não está quente? Informou-se logo Kolya com um ar entendido. Não, está bem, porque os cães não gostam das coisas quentes. Olhem todos. Iliusha, olha então, meu velho. Em que pensas? Trouxe-o para ele e ele não olha. A nova habilidade consistia em pôr um belo pedaço de carne sobre o focinho estendido do cão imóvel. O infeliz animal devia mantê-lo tanto tempo quanto aprouvesse a seu dono, fosse mesmo uma meia hora. A prova de Carrilhão só durou um curto minuto. Engole! Gritou Kolya. E num piscar de olhos o pedaço passou do focinho de Carrilhão para sua goela. O público, é claro, exprimiu viva admiração. Será possível que tenha você tardado tanto unicamente para amestrar o cachorro? Exclamou Alyosha, num tom involuntário de censura. Isto mesmo, exclamou Kolya com ingenuidade. Queria mostrá-lo em todo o seu brilho. Carrilhão, Carrilhão! E Iliusha estalou os dedos magros para atrair o cão. Para que isso? Manda-o logo subir à tua cama. Aqui, Carrilhão! Kolya bateu sobre a cama e Carrilhão atirou-se como uma flecha para Iliusha, que lhe pegou a cabeça com as 2 mãos, em troca do que Carrilhão lambeu-lhe logo a face. Iliusha estreitou-o contra si, estendeu-se sobre o leito e ocultou o rosto no pelo espesso do animal. Meu Deus! Exclamou o capitão. Kolya sentou-se de novo no leito de Iliusha. Iliusha, posso mostrar-te ainda alguma coisa. Trouxe-te um canhãozinho. Lembras-te? Falei-te então e tu disseste, como gostaria de vê-lo. Pois bem, trouxe-o. E Kolya tirou à pressa de sua sacola o canhãozinho de bronze. Apressava-se porque se sentia ele próprio muito feliz. Em outra ocasião teria esperado que o efeito produzido por Carrilhão tivesse passado, mas agora apressava-se desprezando qualquer comedimento. Você já está feliz. Pois bem, tome mais felicidade. Ele próprio estava encantado. Há muito tempo que eu namorava isto em casa do funcionário Morozov. Para ti, meu velho, para ti. Ele não se servia disso, vinha-lhe de seu irmão. Troquei-o por um livro da biblioteca de papai. O Parente de Maomé ou A Tolice Salutar. É uma obra libertina de há 100 anos, quando não existia ainda censura em Moscou. Morozov é amador dessas coisas. Chegou mesmo a agradecer-me. Kolya segurava o canhão, de modo que todos pudessem vê-lo e admirá-lo. Iliusha soergueu-se e, continuando a apertar Carrilhão com a mão direita, contemplava deliciado o brinquedo. O efeito atingiu o cúmulo quando Kolya declarou que tinha também pólvora e que se podia atirar, se isto todavia não incomodar as senhoras. Mamãe pediu para ver o brinquedo de mais perto, o que foi logo feito. O canhãozinho de bronze, munido de rodas, agradou-lhe de tal modo que ela se pôs a fazê-lo rodar sobre seus joelhos. Ao lhe pedirem permissão para atirar, consentiu imediatamente, sem compreender, aliás, do que se tratava. Kolya mostrou a pólvora e o chumbo.
O capitão, na qualidade de antigo militar, preparou a carga, derramou um pouco de pólvora, rogando que se reservasse o chumbo para outra vez. Puseram o canhão no soalho com a boca voltada para um espaço livre, introduziram-se no ouvido alguns grãos de pólvora e acenderam-na com um fósforo. O tiro partiu muito bem. A mamãe estremeceu, mas se pôs logo a rir. Os meninos olhavam, num silêncio solene, o capitão, sobretudo, exultava, contemplando Iliusha. Kolya pegou o canhão e fez dele presente imediatamente a Iliusha com a pólvora e o chumbo. É para ti. Preparei-o desde muito tempo, repetiu ele, no cúmulo da felicidade. Ah, Demo, dê o canhãozinho antes a mim, pediu de repente a mamãe como uma criança. Estava com ar inquieto, receando uma recusa. Kolya ficou perturbado. O capitão agitou-se. Machuca, o canhão é teu, mas Iliusha guardá-lo-á porque foi dado a ele. É a mesma coisa. Iliusha deixará sempre que brinques com ele. Será dos dois. Não quero que ele seja de nós dois, mas só meu e não de Iliusha, continuou a mamãe, prestes a chorar. Mamãe, tome-o! Ei-lo aqui! Tome-o! Gritou Iliusha. Krasotkin, posso dá-lo à mamãe? Voltou-se com ar suplicante para Krasotkin, como se temesse ofendê-lo, dando seu presente a outrem. Mas de certo, consentiu logo Krasotkin, que tomou o canhão das mãos de Iliusha e entregou-o ele próprio à mamãe, inclinando-se com uma reverência cortês. Ela chorou de enternecimento. Esse querido Iliusha gosta bem de sua mãe, exclamou ela, comovida, e se pôs de novo a fazer o canhão rodar sobre seus joelhos. Maminka, vou beijar-te a mão, disse seu marido, passando logo das palavras aos atos. O jovem mais gentil é esse bom rapaz, disse a dama, reconhecida, designando Krasotkin. Quanto à pólvora, Iliusha, trar-te-ei tanta quanta queiras. Nós mesmos a fabricamos agora. Borovikov aprendeu a composição. 24 partes de salitre, 10 de enxofre, 6 de carvão de bétula. Bate-se num pilão tudo junto, junta-se água para fazer uma pasta, coa-se através de uma pele de asno e obtém-se pólvora. Smurov já me falou da pólvora de vocês, mas papai diz que não é a verdadeira pólvora, observou Iliusha. Como não, a verdadeira? Kolya corou. Ela incendeia. Aliás, não sei. Não é nada, disse o capitão contrafeito. Disse mesmo que a pólvora verdadeira tem outra composição, mas pode-se também fabricá-la dessa forma. O senhor sabe melhor do que eu. Pusemos fogo à nossa pólvora num pote de pomada, de pedra. Queimou bem, só ficou um pouco de fuligem. E era apenas a pasta, ao passo que se é coada através de uma pele. Aliás, o senhor conhece isso melhor do que eu. O pai de Bulkin deu-lhe uma surra por causa de nossa pólvora. Sabes disso? Perguntou Kolya a Iliusha. Ouvi dizê-lo, respondeu Iliusha. Não se cansava de escutar Kolya. Tínhamos preparado uma garrafa de pólvora. Ele aguardava debaixo da cama. Seu pai viu-a. Ela pode explodir, disse ele, e deu-lhe ali mesmo uma surra. Queria queixar-se de mim no ginásio. Agora a proibição de andarem comigo foi feita a ele, a Smurov, a todos. Minha reputação está feita. Dizem que sou um maluco. Kolya mostrou um sorriso de desprezo. Começou isso desde o caso da estrada de ferro. Sua proeza chegou ao nosso conhecimento, exclamou o capitão. Será verdade que o senhor não sentiu medo nenhum quando o trem lhe passava por cima? Era aterrorizador? O capitão esforçava-se por lisonjear Kolya. Não, particularmente, disse este num tom displicente. Foi sobretudo aquele pato que forjou minha reputação. E voltou-se de novo para Iliusha. Mas se bem que afetasse ao falar um jeito desprendido, não estava senhor de si e não acertava o tom. Ah, também ouvi falar do pato, disse Iliusha rindo. Contaram-me, mas não compreendi. É mesmo verdade que compareceste ao tribunal? Uma travessura, uma bagatela, da qual fizeram uma montanha, como é de costume entre nós, começou Kolya com desenvoltura. Caminhava eu pela praça quando trouxeram patos para ali. Parei para olhá-los. Um tal Vishniakov, que é agora moço de recados na casa dos Plotnikov, olha para mim e diz,
Por que olhas tanto para os patos? Examino-o. O rosto redondo e estúpido, uns 20 anos. Eu, fiquem sabendo, nunca desdenho o povo. Gosto de frequentá-lo. Ficamos para trás em relação ao povo. É um axioma. O senhor ri, creio, Karamazov. Não, Deus me livre, sou todo ouvidos, respondeu Alyosha com o ar mais ingênuo. O desconfiado Kolya retomou logo coragem. Minha teoria, Karamazov, é clara e simples. Creio no povo e sinto-me sempre feliz em fazer-lhe justiça, mas sem mimá-lo. É o sine qua... Mas falava de um pato. Respondo àquele bobo. É que estava perguntando a mim mesmo em que pensa o pato. Ele me fita com um ar totalmente estúpido. Em que pensa ele? Estás vendo aquela tieliega carregada de aveia? A aveia escapa-se do saco e o pato estende o pescoço até debaixo da roda para bicá-la. Estás vendo? Estou vendo, sim. Pois bem, digo eu, se fizer avançar um pouquinho aquela tieliega